Amigos da Globo, muito bom dia e um grande abraço. Falamos ao vivo aqui da Áustria, circuito de Spielberg. Daqui a pouquinho, todas as emoções da oitava etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2014. O GP da Áustria, que volta ao calendário da Fórmula 1 depois de 11 anos de ausência. O circuito de Spielberg sofreu muitas modificações. Foram gastos aqui mais de 240 milhões de euros. E a modificação ficou absolutamente perfeita. A parte de arquibancadas, a parte da pista, enfim, tudo perfeito. Melhor ainda, porque o pole position é Felipe Massa. Vocês já têm imagens aí da pista. Eu estou aqui com o Luciano Burti. E lá na pista, lá no grid, estão Mariana Becker e Rubens Barrichello. Bom dia, Rubinho. Bom dia, Sérgio. Bom dia, amigo da Globo. A Áustria, palco de uma grande corrida. Com o Felipe Massa na pole, não poderia ser melhor. Não é, Mariana? Vai ser uma grande corrida. Que saudade de vir caminhando nesse grid até a primeira posição. Olha aqui, ó. Felipe Massa, número 19. Sabia, Rubinho, numa reportagem do Tino Marcos, a gente descobriu que o número 19 da seleção brasileira, William, se chama esse nome porque o pai dele era fã de Fórmula 1 e torcia para Williams. Olha, que coisa boa. Isso é maravilhoso. Isso aí é o pessoal seguindo a Fórmula 1 de perto. E olha, a gente tem aqui uma condição excepcional para a Williams. A Williams há muito tempo não conseguia o primeiro e o segundo lugar. A gente tem que falar que a pista está muito quente, muito mais quente do que sexta e sábado. 46 Ela está graus. Agora 49 graus. 46 graus e muito diferente dos 32, 33 que estivemos na sexta e no sábado. Então, quem tem problema de pneu vai ter um problema maior ainda nesse momento. Então, a gente tem que esperar aí porque a Mercedes vem forte para ameaçar o nosso lugarzinho aqui com o Felipe. A verdade é que a gente espera que ele possa acabar hoje, se ele não puder ganhar, que ele acabe no pódio. Bom, a gente está de plantão aqui do lado da pole position. Vocês podem ver que os mecânicos estão prontos, todos esperando o Felipe chegar para alinhar aqui na posição no primeiro lugar. Muitos repórteres em volta, quer dizer, muita atenção. Você, Rubinho, que já largou dessa posição, que é recordista dessa pista, qual é o segredo? Olha, inclusive é uma boa a gente mostrar isso aqui. Mostra aqui pra gente, Baiano, ó. Essa subida, ela é uma daquelas que realmente você sente. Lógico que Spa, né, a chamada Rouge, a curva de Spa-Francorchamps, é uma curva que sobe bastante, mas essa aqui sobe tanto quanto, e você vai subindo e aí vira para a direita em terceira marcha com uma parte cega. Então essa curva realmente dá o que falar. Vamos procurar alguém aqui para falar, Mari? O Marco Weber andou por aqui, Rubinho, seu amigo que largou a Fórmula 1, está visitando pela primeira vez esse circo depois de ter saído, deve estar louco de saudades. Vamos ver se a gente... Olha só, figura lendária, Jackie Great Stewart. to see you, Jackie. I'm sorry, I jumped the queue. I'm sorry. Jackie, you know Sir Frank very well. Yes. How happy is he with the situation of having both cars 1 and 2? Unbelievable. For Frank, I couldn't have prayed for anything better for him. He deserves it, and I just hope they can deliver at the end of the day. That's so nice. Thank you, Jackie. Jack Stewart, que não precisa nem explicar. Eu perguntei para ele o que ele acha que o Sir Frank Williams está sentindo nesse momento, com os carros voltando a estar na primeira fila, e ele falou que não podia ter rezado por uma situação melhor, que foi realmente essencial, excepcional. Então olha aqui, ó, e agora o Felipe já está chegando. Chegou! É um momento fantástico. Quando você está na pole position, você vem durante todo aquele processo do grid, você vem passando e vai... são muitas fileiras, né? Então muita gente, tem que tomar cuidado para não trocar a asa dianteira, mas esse sentimento, Mariana, é o melhor que tem. E ele já estava com saudade, porque desde 2008, no Grande Prêmio Brasil, que ele não sentia isso, largar na pole position. A gente vê ali Luiz, vamos ver se a gente consegue mostrar. Os mecânicos acabaram de tirar o cinto de segurança do Felipe. Rubinho, enquanto a gente está indo lá falar com ele, por que o próprio piloto não pode tirar o cinto de segurança? Olha, isso é uma dúvida que muita gente tem.
E para te falar a verdade, é porque não tem espaço suficiente para que isso aconteça. Então ele tem uma situação de falta de espaço, basicamente, que ele não consegue abrir os ombros para poder ter esse, né, esse molejo. Tô aqui do ladinho dele enquanto você tá chegando aqui. Felipe, ontem você saiu com o bonequinho do Neymar. Hoje eu falei com seu filho, o Filipinho, ele disse, eu vou dar o do Hulk e do Neymar também. Qual que você escolheu? Você ganhou algum bonequinho hoje ou não? Tô com o mesmo de ontem. Tá com o mesmo de hoje? O mesmo de ontem ali, guardadinho e concentrado para a corrida. Tomara que a gente consiga fazer uma boa corrida. Como é que você está se sentindo? Tanta saudade depois de 2008, Grande Prêmio Brasil, você está largando agora na pole position aqui no Grande Prêmio da Áustria. Qual é o sentimento nesse momento? Bom, saudades não, porque eu já estou agora lá no mesmo lugar. Matando, Mas tomara que a gente consiga matar mais uma. Não vai ser uma coisa fácil, vai ser difícil, mas vamos tentar fazer o máximo. Tá joia, muito obrigado e boa sorte para você. As reuniões sempre são assim, normais, né, antes de corrida e tal. Como foi a reunião com o teu companheiro de equipe e com a equipe toda, já que vocês estão largando no primeiro e segundo? A reunião foi tranquila, não deixa de ser diferente das outras, né? Sempre tenta fazer o melhor, sempre tenta achar o caminho mais certo para fazer a melhor corrida possível, né? Então, vamos ver se tudo aquilo que a gente fez vai render um bom resultado hoje. A corrida é dura, tem umas Mercedes fortes atrás, mas vamos tentar fazer o melhor. Vocês esperavam essa temperatura de pista? No forecast da equipe parecia, tá quase 50 graus. Esperava que hoje era o dia mais quente, então é mais ou menos o que se esperava. Tá bonita a camiseta, hein? É para você, boa sorte. Vamos ver o que está acontecendo por aqui. Olha só, o Felipe muito assediado. Rubinho, você mostrou para ele a sua camisa da seleção brasileira. Mostra aqui pro pessoal de casa. Olha lá, o Rubinho não tá só com a camisa, ele tá inteiro de Brasil. Aqui, ó, olha aqui, até ó. o pé. No pezinho também tá aqui, ó. Olha lá no pé dele. Tá tudo Brasil. Hoje, não só pela Copa, que é sensacional, mas pelo Felipe. Mas que coisa mais... A gente confessa que não esperava, a gente esperava uma Williams muito competitiva, mas ele ter colocado esse carro na pole foi uma volta sensacional. Muito bem, os repórteres da Globo estão se deslocando aí no grid de largada. Daqui a pouquinho o Luciano Burti vai também falar o que espera para essa largada da 8ª etapa. Você está vendo aí o Bernie Eccleston, que é um dos manda-chuvas, se não o principal manda-chuva na Fórmula 1. 180 mil ingressos foram vendidos. Estou aqui então com o Luciano Burti. Expectativa grande, Luciano, bom dia. O Felipe largando depois de quase 6 anos na pole position. E vamos torcer para uma boa largada. E eu estou torcendo, estou fazendo aqui um pensamento positivo para aumentar ainda mais a temperatura, que a gente já viu com a Mercedes. Não se dá muito bem com calor. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Olha, foi uma surpresa o Felipe na pole, verdade seja dita. Todo mundo esperava a Mercedes estar na frente. E ele aproveitou essa oportunidade, fez uma excelente volta. E falando com ele agora há pouco, ele está muito confiante no carro também para a corrida. A gente sabe que a Williams tem um desgaste um pouco maior de pneus, mas mesmo assim ele se vê com um carro bom para a corrida. E vamos lá, né, Sérgio? Depende de um pouco de sorte, depende de uma boa estratégia, um bom trabalho da equipe nos boxes. E acredito que se o Felipe tiver tudo isso, ele consegue buscar a vitória, porque a velocidade ele tem. Vamos voltar para o grid, Rubinho. Olha aqui, eu tenho aqui o Giancarlo Fisichella, que tem história, hoje vestido de Ferrari. Cosa fai qua per la Ferrari? Quello che fai tu per la televisione brasiliana. Ma per la Ferrari sei ancora che stai guardando i piloti, i dati, fai qualcosa di questo weekend? Non qui, non in Formula 1 adesso, sono qua per commentare dal box Ferrari, però corro nelle gare di durata con la Ferrari GT2, ho vinto domenica scorsa la 24 ore di Le Mans e sono felicissimo. Congratulazioni, ciao Fisico. Esse aqui é o Fisichella, cara que fez muito aí, correu muitas vezes também na Fórmula 1, e eu perguntei para ele o que ele está fazendo aqui, vestido de Ferrari. Ele falou que está fazendo a mesma coisa que eu, ou seja, ele está entrevistando as pessoas. Aí eu perguntei se ele tem alguma coisa que ele está colhendo dados, se ele ajuda os pilotos. Ele fala que aqui não, ele está só entrevistando realmente o público, e aí ele disse que está contente porque venceu na categoria dele as 24 horas de Le Mans, que foi sempre, que é uma prova que todo mundo deseja vencer. Agora, Rubinho, a gente olha aqui, vamos mostrar para o pessoal de casa. Olha a torcida toda aqui, todo mundo com bandeiras vermelhas e brancas, as cores aqui da Áustria.
Os austríacos são realmente apaixonados por automobilismo, como diz o Gerhard Berger, tão apaixonados quanto nós, brasileiros. Você sente isso por aqui, né, Rubinho? O público veio em massa aqui. E aliás, é um bom momento para falar, né, em massa. O público veio em massa para ver a liderança do Felipe. E aqui, Mari, a gente vai demorar pelo menos umas 2 horas para sair desse circuito, porque tá full, tá todo o espaço lotado, né, as arquibancadas, o verde ali, então realmente um momento fantástico para esse grande prêmio. E uma coisa que tem de interessante por aqui é o seguinte, foram 730 milhões de reais investidos para a reformulação, para a reconstituição desse autódromo. Mas em volta, tudo continua exatamente igual como era. Ou seja, tem uma coisa de modernidade, mas ao mesmo tempo tem a nostalgia dos velhos e bons tempos de Niki Lauda e de Gerhard Berger e, por que não, Jochen Rindt também. Olha lá. Aqui, ó, mostra aqui, ó. Eu fui ali, ó, ele tá sozinho, numa boa. Eu fui até ali falar com o Kimi Raikkonen, porque muita gente me escreve, vamos ali, fala com ele e tal. Eu fui ali pedir e ele falou que, infelizmente, ele não quer dar entrevista, então... Pessoal, tentei, mas ele fala muito pouco e nesse momento fala menos ainda. Pelo menos ele falou, né, Rubinho? Às vezes ele só faz assim, né? Ele mexeu a cabeça. Jack Stewart aqui de novo. Vamos ver se a gente tem a sorte de encontrar mais alguém aqui nesse grid do primeiro Grande Prêmio da Áustria depois de 2003. A reestreia desse país tradicionalíssimo na Fórmula 1. E nós falamos, a Mariana e o Rubinho citaram aí o público, Luciano, e não são só austríacos, né? A Áustria tem 6 fronteiras, quer dizer, a Europa se movimenta, né? O torcedor, o amante do automobilismo se movimenta e se desloca para cá. O que a gente viu de trailers nos campos são 180 mil pessoas e 36 horas, está vendo a Nico Rosberg se aprontando. O Nico que vai largar na 3ª posição, arquibancada cheia, painel humano. Quer dizer, realmente é um público apaixonado, um público que movimenta muita grana. Vamos voltar aí para baixo, Rubinho. Estamos aqui com o Marco, que está reestruturando essa Ferrari. Como está questa nuova vita? Come è questo momento per te con la Ferrari che sta partendo quarto, che è già migliorata, ma com'è questo momento per te? È una grossa responsabilità, ma è un onore avere una sfida di questo tipo professionalmente e come italiano. Oggi sarà una gara molto difficile, ci sarà una grossa battaglia, la gestione dei pneumatici, insomma speriamo in una buona partenza, quello ci dovrebbe dare un po' di vantaggio. Detto questo, stiamo aprendo un nuovo capitolo e quindi c'è tantissimo da lavorare, molto da lavorare. Grazie, buona gara. Esse é o Marco Mattiacci, que é o novo capo da Ferrari. Olha aqui, seu Jean Todt. Tudo bem, né? É melhor eu não perguntar pro Jean Todt, né, se ele lembra de 2002. Eu lembro. Mas é exatamente isso que eu ia acabar falando com você, Rubinho. Como é que é para você voltar aqui depois daquele grande prêmio que você teve que ceder a vitória para o Schumacher? Olha, Maria, é uma pergunta muito boa, porque eu voltei para cá do jeito que eu saí, de cabeça erguida. Saí daquele dia, foi um momentinho difícil, mas a verdade é que aquele momento só tem coisas positivas. O troféu está em casa. Aquele momento ensinou a Fórmula 1 que estava acontecendo alguma coisa que só eu sabia. Então todo mundo ficou sabendo e melhorou a situação. E hoje, todas essas coisas de team orders, essa ordem de equipe e tal, hoje ela é muito mais clara e o público está sabendo através dos rádios, dos pilotos, porque aquele dia ficou claro que alguma coisa estava acontecendo. Então é muito positivo. Eu adoro esse lugar, andava bem pra caramba aqui, então eu me sinto muito orgulhoso de estar de volta aqui. Fiz a brincadeira com o Jean Todt, porque a última palavra que eu ouvi foi dele. Tá joia, obrigada, Rubinho. Corre lá que o pessoal está te esperando na cabine e a corrida vai começar daqui a pouquinho e nós vamos indo. Muito bem, Mariana Becker, vai para a sombra, hein, Mariana? Tá muito sol lá embaixo. Rubinho vem para cá, Luciano Burti vai conversar conosco também, mas para você que não viu ontem, é hora agora de relembrar, de rever a volta voadora de Felipe Massa. Vamos conferir.
E a gente volta já já. E aí, tá ligado? Globo, a gente se liga em você. Amigos da Globo, estamos de volta. Você vê aí exatamente a animação virtual, o circuito de Spielberg. Schumacher tem o recorde de volta, 1 minuto, 8 segundos, 337 milésimos em 2003. E dessa animação virtual, a gente vai voltar com a imagem ao vivo aqui da Áustria. Essa imagem belíssima, a imagem do helicóptero, a imagem aérea, temperatura no momento 48 graus a temperatura da pista, 23 graus a temperatura ambiente. Eu já ouvi o Rubens Barrichello, deixa eu ouvir aqui um pouco mais o Luciano Burti, com essa expectativa de uma primeira fila da Williams, que aliás você pesquisou, Luciano, e desde quando a Williams não tem uma primeira fila num grande prêmio de Fórmula 1? Olha, Sérgio, faz tempo, viu? Foi em 2003, um ano que a Williams era muito forte com os motores BMW. A primeira fila, com Montoya na pole e Ralf Schumacher em segundo, foi na Alemanha em 2003. E aproveitando, aí depois dobradinha em corrida, né, de ganhar a corrida e chegar em segundo, a ordem inversa. Ralf Schumacher em primeiro, Montoya em segundo, na França de 2003. Isso para nós vai ser o melhor dos mundos, né, Rubinho? Vai ser sim, Sérgio. E a gente tem que ser realista nesse momento, porque com a pista aí, né, agora a gente tem 48 graus de pista. Estamos aí com a imagem do grid, Massa e Bottas largando aí na primeira fila, Rosberg e Alonso na fila 2, posição 3 para o Rosberg, 4 para o Alonso. O Ricardo conseguiu colocar a única RBR entre os 10 ao lado do Magnussen, que é a melhor McLaren. O Kvyat, uma grande surpresa esse ano, com a Toro Rosso ao lado do Kimi Raikkonen. Hamilton, que foi uma decepção para os torcedores, ao lado do Hülkenberg, a melhor Force India. E depois o Jenson Button com o Sebastian Vettel, o tetracampeão apenas da 12ª posição. Maldonado e Verne formam aí a fila número 7. Você na sequência vai ver a fila 8 com Sérgio Pérez, que fez 1.9754, tomou 5 posições e larga ao lado do Sutil. Gutierrez e Bianchi, uma boa posição da Marussia na 18ª. Kobayashi e Ericsson fazem a fila única da Caterham. E na última fila o Max Chilton, já que o Romain Grosjean vai largar do box, Rubinho. Pois é, e a gente fala dessa situação realista, por quê? Porque com esse calor todo, a gente sabe que a Williams sofre muito com os pneus traseiros. Então, a gente torce por uma grande largada, que é coisa que eles fazem, né? E eles vêm fazendo, tanto o Massa quanto o Bottas. E aí a gente vai ver como é que vai se desvendar essa prova, porque a expectativa é que a Mercedes venha para cima. Sebastian Vettel não conseguiu fazer a prova do Q3, ele não conseguiu passar para os 10 primeiros, larga na 12ª posição. E está aí Lewis Hamilton, que teve problemas na sua volta rápida, ele vinha baixando inclusive o tempo do Massa. É verdade, na verdade até a equipe disse, Sérgio, que eu jurava que tinha sido um problema no carro, mas não foi um erro dele de ter freado mais tarde e pegou o chamado bump, né, modulação, então o carro bateu no chão. Então foi um erro normal, tá? E uma situação importante que você já até me perguntou por alto e eu quero até responder melhor. Lembrando, tá aí o Bottas, né, o segundo colocado. A Mercedes disse que ainda não resolveu o problema que teve no Canadá. E qual problema foi esse? Foi o problema de refrigeração da parte eletrônica. E no Canadá, a partir da volta 37, eles ficaram sem o ERS, que é o sistema de recuperação de energia, que dá mais potência para o motor. Então, caso aconteça aqui, uma vez que hoje está quente, será um grande problema para a Mercedes. Muito bem, é grande a expectativa para a volta de apresentação, a volta de aquecimento de pneus e motores. Aliás, não precisa aquecer o pneu, porque essas mantas térmicas eu tive a oportunidade de dar um pulinho no box, coloquei a mão dentro. Luciano fez uma pegadinha comigo, viu, Rubinho? Falou, coloca a mãozinha aqui dentro. Eu coloquei a mão e quase queimei a mão, viu? É muito quente. 85 graus, né? Então, olha aí o Ricardo falando. Justamente a equipe falando com o Ricardo sobre os pilotos que estarão largando com um pneu mais duro, no caso, que aqui é o pneu macio, né? Mas é o pneu mais duro dos dois. E falaram que é do 11º para trás, alguns pilotos como Pérez, Maldonado. Então aí dos 10 está todo mundo largando com o super macio. Muito bem, eles partem para a volta de apresentação. O Charles Whiting já pediu ali pista limpa, você vê toda a movimentação dos mecânicos, das pessoas envolvidas no grid, já se deslocando para os seus postos. Estamos na caroninha, uma das nossas câmeras está aí exatamente com o Lewis Hamilton. Vai fazendo aí o aquecimento, vai jogando o carro para um lado e para o outro. Você vê que ele está largando com o pneu super macio. A expectativa é de 2 paradas, apesar do que a Force India
de repente pode aprontar alguma, talvez com o Pérez uma parada só, e o campeonato tá assim. Rosberg 140 pontos, o Hamilton tem 118, o Ricardo tem 79, Alonso 69, o Vettel 60, Hülkenberg 57 e você vê até o Jules Bianchi, que é o 16º colocado com 2 pontos. Mais uma vez a imagem aérea mostrando a beleza das arquibancadas do entorno aqui do circuito de Spielberg, não só as arquibancadas de concreto, mas principalmente os ambientes naturais, onde os torcedores se espalham e tentam uma melhor posição. No Campeonato Mundial de Construtores, a Mercedes está brincando, né? 258 pontos contra apenas 139 da Red Bull, 87 da Ferrari. E você vê até a Marussia, que tem 2 pontos e é a 9ª colocada no Campeonato Mundial de Construtores. Esse é o Valtteri Bottas, é o companheiro de equipe do Felipe Massa e com a visão exatamente do carro do Felipe um pouco mais à frente. É um circuito que tem subidas e descidas e todos dizem, os que pilotam, os que já pilotaram, que é um circuito muito prazeroso para que o piloto tenha a oportunidade de guiar e guiar de forma agradável. Estão chegando aí para a largada. Você vê ali a Ferrari, vão movimentando ali os carros, o Alonso, o Rosberg, o Massa e o Bottas já estão aqui praticamente no grid. A nossa cabine fica exatamente aqui na posição acima, aonde vão alinhar os carros da Williams, o carro 19 do Felipe Massa e o carro número 77 do Bottas. Aí o ponto de vista do Alonso. O Alonso larga na 4ª posição, marcou 1:10.405. Está alinhando ali o seu carro na sua posição. Você vê aí a Claire Williams, Sir Frank Williams, os donos da Williams. Vamos acompanhando aí a movimentação final, a colocação dos carros no grid, ainda contornando ali a curva 9, chegando para posicionarem os seus carros no grid. 21 no grid, 1 largando do box. Lembrando mais uma vez que o franco-suíço Romain Grosjean larga de dentro dos boxes. Vai subir já já o giro dos motores. Vamos começar o Grande Prêmio da Áustria, 71 voltas programadas. Você em todo o Brasil ligado aqui na Globo com as emoções da Fórmula 1. A sequência de luzes vermelhas começam a se acender. Quando elas se apagarem, começa o Grande Prêmio da Áustria. Subindo o giro dos motores, bandeira verde agitada lá atrás. E a partir de agora, você em todo o Brasil. Grande largada de Felipe Massa. Largou bem também Rosberg. Bottas é terceiro, Alonso Force é quarto. Ricardo chegou a escapar um pouquinho, uma excelente largada do Felipe Massa. Largou e tomou a ponta o brasileiro. Uma boa largada do Felipe. Nesse iniciozinho, o Bottas já ultrapassa ali o Rosberg. Reage bem Valtteri Bottas. Alonso força e força bem para cima. Quem largou também bem foi o Hamilton. Começa o Grande Prêmio de Fórmula 1, começa o GP da Áustria. Felipe Massa em primeiro, Bottas em segundo. Depois Rosberg, Alonso. Hamilton pulou de 9º para 5º. Magnussen é sexto. Olha o ponto de vista do Daniel Kvyat. Perdeu algumas posições na largada do Kvyat. Ele já força e consegue ali a ultrapassagem. O Alonso tem uma pressão ali do Hamilton em cima dele. Enquanto isso o Felipe tenta escapar. Tenta fugir o Felipe. É a primeira de 71 voltas. Eles vão passar pela primeira vez aquele o Hamilton. Hamilton conseguindo bela manobra. Agora temos 2 Williams e 2 Mercedes. Passa o Felipe. Passa o Bottas. Rosberg, Hamilton, Alonso, Magnussen, Raikkonen, Hülkenberg. Ricardo é nono. Kvyat é o 10º colocado. Depois Pérez, Vettel, Button, Sutil, Verne, Gutierrez, Maldonado, Bianchi. As duas Keitam, Kobayashi, Ericsson, Chilton e Grosjean fechando o grid. E você vê, Sérgio, a vantagem de velocidade tá aí, ó. O Verne, na verdade, conseguindo uma ultrapassagem para cima da Force India. E o Vettel com problema, ó. Com problemas, o Vettel vai dando pinta de abandono. Vai sendo ultrapassado ali o Vettel. Um fim de semana ruim, vai parar o Vettel. I lost drive. Tell me what to do, please. Ele perdeu tração, né? Ele perdeu tração. Você vê que o motor ainda está funcionando, mas o carro não se move, não transfere a potência para o motor. Então, ele perguntou para a equipe, o que eu posso fazer? Mas eu mesmo respondo, não tem mais o que fazer. Desliga o motor e pula fora, não tem o que fazer. A razão dele perguntar isso para o box é porque o box tem aí aquele que a gente chama no seu computador o Ctrl Alt Del lá, que você pode dar uma resetada, mas dessa vez não tem o que fazer mesmo. Massa já tem 9 décimos de vantagem
E a gente ainda tá vendo aí a imagem do Vettel, tá se arrastando, se arrastando. Você vê como é que fica ali o Vettel, coloca as mãos pro céu e pergunta, meu Deus, que ano é esse? Depois de 4 temporadas fantásticas, o tetracampeão sofre e sofre muito com a RBR. E o problema também é que os problemas só acontecem no carro dele, não acontecem no carro do Ricardo. Enquanto isso, o Massa já escapa e já tem 1 segundo de vantagem sobre o Bottas. Rosberg, você vê quem perdeu posições e quem ganhou. O Hamilton, entre esses 11, foi o que mais ganhou posições, 5 posições. Saiu da nona para a 4ª posição. A bandeira amarela está agitada porque vai se arrastando ali o Vettel em direção aos boxes. Ele conseguiu, na verdade aí, ele pode até tomar uma punição por estar atrapalhando. Olha aí, ele acabou atrapalhando, se eu não me engano, foi o Raikkonen. Não, foi o Kvyat. Então, ele conseguiu. O box deu alguma informação para ele. Como o problema não era mecânico e possivelmente eletrônico, ele conseguiu resetar e está aí andando. Terceira de 71 voltas. Massa na frente com Bottas em segundo, Rosberg em terceiro. Depois Hamilton e Alonso. Magnussen, Raikkonen, Hülkenberg e Kvyat. Okay, for some reason I got drive again. Ele respondeu que ele falou assim, por algum motivo o motor eu consegui ter tração de novo, então talvez não tenha nem sido por um comando dele. Falou que de repente o carro voltou a funcionar. E quem foi atrapalhado naquela hora foi o Ricardo, viu, Sérgio? Não foi o Ricardo. Foi o Ricardo, companheiro de equipe. Que está ali na 10ª posição. Dani Ricciardo, que largou em quinto, perdeu 5 posições na largada. Voltamos com a imagem do Massa. Depois o Bottas. As duas Mercedes que parece que nesse momento não querem atacar. Estão querendo deixar a corrida fluir um pouco mais. O Alonso é o 5º colocado. A gente está vendo a ultrapassagem aí. Acho que o Ricardo está tentando ali retomar a posição. E aí a gente tem a imagem do Vettel. Será que está campeão de novo o carro do Vettel? Mas lembrando que não, hein? Ele está uma volta atrás de qualquer maneira, exatamente. Né? Então... Vamos rever a largada? Olha a bandeira verde. Essa câmera colocada exatamente em cima da pista, como pulou bem o Hamilton, hein? Você viu? O Hamilton buscou a linha de dentro. Olha só como é que ele busca a linha de dentro. Já se livra ali do Ricardo e do Alonso. Foi uma bela largada do Lewis Hamilton. Aliás, ele é craque fazer isso, né? Passou ali zunindo, voando o Hamilton. E uma ótima largada do Felipe, Sérgio. Até você mesmo presenciou. A gente estava ali assistindo uma das corridas que tem antes da Fórmula 1. E justamente o carro que largava na pole quebrou o motor na largada e vazou água. E o Felipe estava desesperado, falou, pô, preocupadíssimo. Vazou óleo na minha largada. Eu falei, não, fica tranquilo que foi água. Então, ótima largada do Felipe. Agora, a reação que o Bottas teve também foi espetacular, porque o Rosberg chegou a ultrapassar, colocar o carro na frente. Você viu como é que passou, zunindo ali pelo Kvyat, o Hamilton. E a recuperação do Bottas foi muito boa, né? Demonstrando que o carro tá com bastante saúde, né, Rubinho? Olha só, o Rosberg passa ele. Olha aqui, a câmera do Rosberg. Ele vai retomar depois da curva 1. E essa parte toda em subida. Você vê que ele estava aí na 2ª posição e o Bottas reagiu e conseguiu a ultrapassagem. E a gente vê nessa imagem agora o Bottas passando aí o Rosberg e mostra que velocidade na reta a Williams não precisa mais, né? Eles têm bastante, o que eles estão precisando é um pouquinho mais de aerodinâmica. E a gente já vê os tempos, né? O Felipe vira na casa de 14 e 3, enquanto o Hamilton virando 13 e 7, ou seja, estão no encalço. Passo aqui de novo, 6 voltas. Massa, Bottas, Rosberg, Hamilton e Alonso. Depois de 5 voltas, estamos na volta 6. A vantagem já foi de 1 segundo, já foi de 0,9, agora caiu para 0,8. Okay, Sebastian, go racing, go racing. Okay, Daniel, do not use the overtake button at all. Do not press overtake. Okay, I haven't pressed it. Yeah, okay, understood. We see you haven't pressed it yet, but do not press it for the rest of the race, please. A equipe falando pro Vettel que ele pode continuar a corrida, que ele pode correr. E pro Ricardo, eu entendi que algum comando para ele não utilizar, né, não apertar o botão de algum comando. Não entendi qual é esse comando, mas tem algum problema no carro, o Ricardo. Tá aí a explicação, talvez, de ter perdido tantas posições. Temperatura da pista, 47 graus nesse momento. Uma temperatura muito semelhante à que estava no Canadá. Esse problema do Ricardo pode ser exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Da perda de potência do KERS ou do RS. Então, é uma situação que
Se o piloto não tiver essa potência extra, aí esquece a ultrapassagem. Vamos acompanhar como é que tá a pilotagem do Felipe? Vamos curtir um pouquinho a câmera on-board do Felipe Massa? Você vê que as luzinhas de painel, elas sobem também na redução, né? Então, aqui os freios são utilizados de uma forma muito dura, né? Você vê essa descidona agora aí, você vai ver as luzinhas aparecendo novamente, olha lá. Isso aí é o giro subindo para ele não ter que usar só o pedal de freio, e sim o motor, né? A redução do motor também. Estamos curtindo a volta aqui no circuito de Spielberg com a câmera colocada a bordo do carro do Felipe Massa. E uma tocada limpa, né, Sérgio? Você vê que o carro está equilibrado, você vê que ele mexe pouco o volante. Isso é um bom sinal, mostrando que o carro está equilibrado. Então parece confiante o Felipe na tocada dele. Felipe que conseguiu a última pole em 2008, ano que ele também conseguiu aquela vitória fantástica no Grande Prêmio do Brasil. Você vê que ele tem 0,715 milésimos de vantagem para o Bottas. É bom você ter pelo menos um companheiro de equipe que é como se fosse um escudo ali, protegendo. Eles têm uma certa vantagem, uma pequenina vantagem em relação ao Rosberg e o Hamilton. As Mercedes estão esperando ainda, estão ainda comboiando as duas Williams e já com certeza eles vão tentar atacar. Foi isso que eu perguntei para o Felipe. Como é que foi a reunião antes da corrida, né? Porque às vezes não é tão bom você ter o teu companheiro de equipe atrás pressionando, porque pode, né? Você tem o interesse da equipe também. Mas nesse momento, com certeza, a equipe está consciente e mandando os dois pilotos só acelerar. Olha, o Hamilton se aproximou muito, hein? O Hamilton se aproximou muito. Parece que está dando ali aquela pinta que vai atacar. Podemos ter a briga doméstica ali das Mercedes. Luciano Burti. E você viu o Rosberg fechando a porta. Quer dizer, não tem muito jogo de equipe, não. Estão brigando na pista. Tá? E isso aí é muito bom. Começa a olhar no retrovisor, para de mirar na frente, vai dando espaço para quem está indo. E, Sérgio, uma coisa interessante, eu olhei, se você percebeu, o pneu traseiro esquerdo, eu olhei no carro do Felipe, ele já está arrepiando. Vamos ver o Felipe, ó. Okay, we need to keep looking after the rear left. Exit turns 1, 2 and 3. Obviously keep short shifting where possible. Parece que ele ouviu o que eu estava falando aqui, porque eu falei, estava olhando o pneu traseiro esquerdo do Felipe e o pneu está arrepiando já, que é chamado, né, grain em inglês, mas está arrepiando. E até o rádio agora falou, ó, toma conta do seu pneu, principalmente na curva 1 e 2. Tenta na saída de curva fazer aquela mudança de marcha já em seguida, que é o short shift, né, que é pular a marcha seguinte, para não forçar muito na tração. Mas por sorte, eu olhei os outros carros também, do Bottas, do Rosberg, do Hamilton, também estão com o pneu arrepiando. Então é uma tendência desse pneu aqui nessa pista. Quer dizer, você mudando de marcha mais rapidamente, você dá menos tração no pneu, com isso você consegue conservar mais o equipamento, né, Rubens? Isso, exatamente. Você consegue sair das curvas. Como a Fórmula 1 tem muita potência, né? Então quando você despeja, olha aí o rádio do Pérez. Okay, Checo, super soft tires, runners suffering with rear graining. Okay, so just manage your tires at the moment. E aí tá aí a Force India confirmando que as equipes, né, os carros com pneu super macio, que são esses primeiros, estão sofrendo já com o graining no pneu traseiro esquerdo, né, esse pneu esfarelando. E para o Pérez, então, tomar conta do pneu dele, porque ele largou de pneu macio, que é o pneu mais duro dos dois. E vou te falar, eles estão pretendendo fazer apenas uma parada no caso do Pérez. Daqui a pouquinho no Esporte Espetacular você vai ver um papo exclusivo com Luiz Gustavo, xerife da seleção brasileira na Copa do Mundo. Eles abrem a volta 10, 71 voltas previstas. São as emoções da Fórmula 1 aqui na Globo, 8ª etapa do Campeonato Mundial. E aí o ponto de vista do Daniel Ricciardo. Ricciardo que tem o Kvyat à sua frente. Agora vai dar pra gente notar se ele tem esse problema de potência ou não, Sérgio, porque, vamos ver, ele tem como, olha já, o primeiro pit stop do Hülkenberg. O Hülkenberg foi o primeiro a parar, já colocou os pneus macios que estão sendo utilizados, os mesmos componentes desde Mônaco. Macio em ordem de grandeza seria o mais duro e o super macio, que é esse faixa amarela, e o super macio, que é o faixa vermelha. Fórmula 1 2014, e aí tá ligado, Globo? A gente se liga em você. Renault Duster tem desafio, a gente encara.
Esporte Espetacular, logo depois da Fórmula 1, coladinho com a Fórmula 1, o Esporte Espetacular. Aliás, desculpe, tem o Auto Esporte, aí tem sim o Esporte Espetacular. Temos a Fórmula 1, depois o Auto Esporte, e aí você vai curtir todas as emoções do Esporte Espetacular. Num dia hoje de jogos, mais uma rodada, segunda rodada na fase de grupos. A partir de 1 da tarde tem Bélgica e Rússia, direto de Manaus, aliás, direto do Maracanã. Às 4 da tarde tem Coreia e Argélia do Beira-Rio. Estados Unidos e Portugal jogam às 7 da noite na Arena Amazônia, lá em Manaus, às 18 horas. Já começaram as paradas. O Magnussen parou, Kvyat, Ricardo. O Massa segue na ponta com o Bottas a 9 décimos de desvantagem atrás dele. Esse é um momento, Sérgio, que é desconhecido para todos, né? Então, já parando na volta 9, significa que realmente eles estão sofrendo com o pneu traseiro, mas é desconhecido por quê? Porque, como a gente falou, o calor é muito maior do que sexta e sábado. Então, eu acredito que será difícil mesmo para a Force India fazer essa uma parada só. Rosberg foi pro pit, tá aí parando o Rosberg. É o primeiro dos que estavam na frente parando. Uma parada muito rápida do Rosberg. A entrada e saída aqui são tranquilas, são fáceis, Luciano, para a parada de boxe? A entrada não, a entrada é bem complicada. O piloto é obrigado a respeitar a linha branca. E por isso, a parada de 2.6, 21.4 no total, uma parada boa. Então a entrada é complicada, aqui o piloto tem que desacelerar por dentro e o carro que vem atrás rápido tem que desviar. Então não é uma entrada boa, enquanto que a saída é tranquila, a saída não tem problema nenhum. E agora a gente vai ver se a reação da Williams é parar logo de cara, porque olha aí o box com o Ricardo. Olha só, olha só. Daí pode ter alguma situação, porque deixaram a Toro Rosso sair em cima, então pode haver E o Ricardo teve que recolher, porque senão ia dar roda com roda ali com o Kvyat. Eles estavam inclusive discutindo a posição na pista. Kvyat estava em nono e o Ricardo em 10º. Pois é, e agora, voltando àquela situação do Massa e do Bottas, a gente tem aí, ó, eles não pararam, o que significa que eles não vão reagir em cima do que a Mercedes fez. E isso significa que eles estão cientes que o Rosberg pode voltar mais rápido e pode ir para frente, mas eles vão tentar fazer o mínimo de paradas possível. O Hamilton está tentando se aproximar agora do Bottas. Você vê que o Hamilton foi melhor nos setores 1, 2 e 3, consequentemente tirou 1 segundo, 124 milésimos na volta 12. Vamos lembrar que é a primeira volta do Hamilton com a pista limpa, que ele tinha antes o Rosberg à frente dele, então você vê o quanto o Hamilton tem de velocidade no carro. Realmente ele vai ser difícil para a Williams, então vai ser um jogo de estratégia isso aí. É um ano em que a Mercedes está sobrando, como nas últimas 4 temporadas tivemos um domínio amplo e total da RBR, é uma temporada em que a Mercedes domina. Vamos curtir um pouquinho essa carona com o Lewis Hamilton. Essa curva para a esquerda, ela é feita em 4ª marcha. Olha aí o Gutierrez parado. Aliás, um ano de muitos problemas para Sauber, que andava muito forte o ano passado e não voltou tão forte esse ano, né, Sérgio? Mas aquelas duas curvas são... quando você tem, olha aí, Hamilton pro box. Essa aí é a entrada que você estava falando, ó. Você tem que ficar dentro das linhas e se tocar nela tem o tal do pênalti. A gente está vendo na animação aí a entrada do Hamilton no box. Esse quadradinho pequeno aí, animação virtual da entrada do Hamilton e a chegada do Rosberg. Vamos ver se o Hamilton consegue tomar a posição do Rosberg dentro do box. Nessa parada e nesse pit stop. A parada dele foi pior. Hamilton parou com o Rosberg 2.6 e o Hamilton 3.5. Vai passar ali o Rosberg. Já voltou, retomou a posição. Olha, eu acho assim, óbvio que a Williams sabe muito bem, né? Tem pessoas especialistas em estratégia, mas eu diria que pelo menos por enquanto a Mercedes está levando vantagem, está andando rápido agora com a pista. Vamos ver o Felipe. Okay, Felipe, we'll box at the end of this lap. Então, eu ia falar, o rádio pedindo para o Felipe entrar no box nessa próxima volta, no final dessa volta, mas eu acho que a Mercedes está levando grande vantagem dessas duas voltas, no caso do Rosberg, a mais do que a Williams, porque ele tem pneu bom, tá aí passando inclusive uma McLaren,
enquanto que o Felipe está com o pneu lá desgastado. Então eu acho que, sei lá. Se bem que o pessoal da... Olha só o que aconteceu com o Gutierrez. Eles não colocaram a roda, não apertaram a roda. E aí o Felipe, vamos ficar de olho na parada do brasileiro. Ele vem a 80 km, que é a velocidade máxima, aí dentro do box. Vamos trabalhar bem aí. O pneu estava bem desgastado, hein? Carro no chão, vamos embora, Felipe. Parada 3.3. Não foi a melhor do mundo, mas também não foi um desastre. Vamos ver se ele vai chegar ainda na saída à frente do Hamilton. Vai sair praticamente ali com o Hamilton. Ainda à frente o brasileiro. O Rosberg à frente. Rosberg à frente. É à frente do Hamilton e não do Rosberg. O Bottas lidera nesse momento. E o Hamilton já conseguiu ultrapassagem para o Felipe, aproveitou o embalo que ele veio, quer dizer, a Mercedes levou vantagem mesmo. Pode ser que isso lá na frente seja melhor para a Williams, mas por enquanto a Mercedes conseguiu levar vantagem por parar mais cedo. E o Hamilton ultrapassou o Felipe também. O Hamilton veio na balada e ultrapassou também o Felipe. Felipe é o 6º colocado no momento. Nós temos o Bottas em primeiro, depois o Alonso o 2º colocado, Raikkonen, Pérez, Rosberg, Hamilton e Massa. O Rosberg ultrapassou o Raikkonen. Rosberg, Raikkonen, Hamilton e Massa. E o Raikkonen vai pro box. Você viu que o Raikkonen não estava fechando a porta, não. Ó. Isso atrapalha demais nessa linha aí. Você tá vendo aí o Valtteri Bottas, Mariana Becker está com o Felipe Nasser, que venceu ontem a prova da GP2, a prova longa, a prova que conta mais pontos, mas hoje não foi tão bem assim, né, Mariana? Pois é, mas de qualquer forma ele se aproxima da liderança, é o vice-líder do campeonato. O que aconteceu hoje, Felipe? Hoje eu tive um problema na asa dianteira, logo na largada me tocaram, aí um flap da asa estava solto. E os comissários me chamaram, me deram a bandeira laranja e preta, então para trocar trocar o bico do carro, né? Só que já era muito tarde, é a primeira vez que isso acontece, a gente já viu outras ocasiões que tem outros pilotos que acabam, né, não tendo essa penalização, né? E para mim não teve jeito, tive que entrar no box, troquei o bico, aí eu tive um problema na embreagem, mas o que valeu foi ontem. Joia, muito obrigado. 2 vitórias já essa temporada, bem próximo do líder do campeonato. Sérgio. Muito obrigado, Mariana. Estamos vendo a liderança e aí o incidente envolvendo o carro do Gutierrez está sob investigação. Foi aquela porca mal apertada. Pérez lidera. Sérgio Pérez lidera, não parou ainda. É bom que se explique, né? Mas o pit stop do Bottas foi um pouquinho melhor do que do Felipe. E o Bottas conseguiu dar uma volta boa e ele acabou ganhando a posição do Felipe agora. Então, se for pela sequência dos carros que já pararam, a gente tem Rosberg, Bottas, Hamilton e Felipe. Você vê exatamente essa sequência. O Pérez, que ainda não parou, aí vem Rosberg, Bottas, Hamilton e Felipe. Acabaram se misturando as Mercedes com as Williams nesse momento da prova. E o Rosberg tá doidinho para tomar a posição do Sérgio Pérez. Estamos aí com o alemão Nico Rosberg. Rosberg que é o líder do campeonato, Rubinho. Engraçado que os pneus novos voltaram não fazendo um tempo tão bom. Isso pode ser porque o pessoal tá guardando um pouquinho ali, dando uma economizada nos pneus, ou porque realmente é um pneu que é um pouco mais duro e não dá essa aderência, mas também não tem o desgaste. Então eles voltaram virando na casa de 14,5, enquanto eles pararam, né? Enquanto o pneu estava bom, na casa de 13 alto. O esporte espetacular de hoje vai mostrar direto de Brasília toda a preparação da seleção brasileira. A Force India falando para o Pérez que ele não está perdendo tempo em tentar manter o Rosberg atrás, que o ritmo dele é bom. Então, para ele não se preocupar, para ele continuar andando rápido, porque às vezes o piloto fica se defendendo e tudo mais, isso é ruim, né? Perde tempo. Como ele pretende fazer apenas uma parada, quanto mais tempo ele perder, menos chance ele tem de voltar à frente dos outros. Então, falaram que está no ritmo bom, que ele consegue se manter, e dá para ver mesmo que o Rosberg, mesmo com o pneu em melhores condições, não está indo para cima dele logo de cara, não. E o Pérez está funcionando como uma espécie de tampão ali, né? Porque você vê que tá todo mundo encavalando ali atrás do Pérez. Pérez lidera, Rosberg é o segundo, Bottas o terceiro, Hamilton o quarto. Felipe Massa ocupa a 5ª posição no momento.
Aí o Bottas. Volta número 18. Vendo essa, vamos dizer, vai ter uma briga logo mais aí, são cinco pilotos. E até precisa saber, Sérgio, pilotos e equipes pediram para a FIA ser menos rigorosa na briga entre eles, para não pegar tão pesado de qualquer toque, qualquer coisa, punir o piloto. Então pode ser que isso ajude a gente ter uma disputa até mais emocionante aí. Grande Prêmio da Áustria. E aí, tá ligado o Globo? A gente se liga em você. Tim, abra a porta azul e viva sem fronteiras. O Alonso fazendo ultrapassagem em cima do Maldonado. Essa posição aí é a número 7 do Alonso. Ele tomou a 7ª posição do Maldonado. Temos na sequência Pérez. Aí você vê Rosberg, Bottas, os 3 primeiros. Aparece ali o Hamilton. Felipe está um pouquinho mais para trás ali na 5ª posição. E depois ele tem uma boa vantagem para o Button, que é o 6º colocado. A McLaren do Button na 6ª posição. Depois o Alonso 7º, Maldonado 8º. Magnussen o 9º, Hülkenberg o 10º. E aí aparece o Daniel Kvyat na 11ª posição. E aonde estão as RBR? Vou te dizer, 12ª posição, Ricardo. E o Sebastian Vettel é o último colocado com uma volta de desvantagem. É uma situação incomum que a gente está vendo para um tetracampeão mundial, Rubinho. E uma situação incomum também para a RBR dentro de casa, né? Tudo que eles não queriam era andar mal aqui. Então, mas a gente viu o problema dele, ele voltou para a prova, pode tentar alguma coisa, mas a situação ainda não é pior porque ele está um pouco à frente, mas o Ricardo, se ele não tiver a potência do Kersey, do ERS, que dá mais ou menos 160 cavalos, né, para uma ultrapassagem durante a volta, aí pode esquecer, porque realmente ele vai ter dificuldades imensas de fazer uma ultrapassagem. Melhor volta do Bottas 1:13.809, a última foi 1:14.539. Quer dizer, ele piorou em relação à melhor volta que ele deu, ainda com pneus super macios, Luciano. Piorou até pelo aquilo que você falou agora há pouco. O Pérez está segurando esse grupo aí, ó. Aí, ó, uma punição de 10 segundos justamente para o Gutierrez, que a equipe acabou deixando ele sair sem ter prendido aquele pneu. A gente Nada tá tão ruim que não possa piorar. Exatamente. Né? E a gente sabe, né, que um tempo atrás ele teve um desses pneus que soltou e atingiu um câmera. Tá aí, ó, o replay do erro da equipe. E um desses pneus, essa roda que saiu, machucou feio o mecânico. Então agora a FIA, né, os comissários aí, ó, são muito rigorosos em qualquer erro desse tipo. Olha, eu acho que a sorte foi que ele deu uma olhada no retrovisor. Alguém no rádio deve ter gritado com ele, porque você vê que ele saiu e parou imediatamente. Essa situação, que é uma situação delicada, né, pode causar problemas sérios, né? Se o piloto sai e não é informado, como disse aqui o Luciano. Pérez, Rosberg, Bottas, Hamilton e Massa, os 5 primeiros colocados. É o Grande Prêmio da Áustria. E já você vai acompanhar o 2º episódio do quadro Palavra de Mãe. Hoje é a vez da Dona Regina, mãe do zagueiro Davi Luiz. Mandaram uma carta emocionante para o filho. É daqui a pouco, no Esporte Espetacular. E a vida do Hamilton tá difícil, porque se tem um ponto forte da Williams, que até o Rubinho falou agora há pouco, é justamente a velocidade de reta. Então, mesmo ele tendo mais velocidade, você vê que ele contorna a curva melhor, ele sai até melhor da curva do que o Bottas, que vai à frente, chega na reta, a Williams vai embora. Então vai ser muito difícil de conseguir ultrapassagem. Okay, Lewis, you can have a few stabs with overtake, but use it wisely. We aren't safe. E a equipe justamente falando para ele que ele pode utilizar o botão de ultrapassagem, né, que é um botão que dá um pouco mais de potência para o motor e tudo mais, mas para ele usar de maneira assim, não muito, né, para usar... Usa com parcimônia, né? De forma moderada, porque também eles têm que se preocupar, inclusive, com o consumo de combustível, com coisas também que prejudicam o motor se você utilizar demais esse tipo de potência extra. Você vê como é que ele cola ali praticamente no Bottas? O Hamilton, que é o 4º colocado. Olha o que anda o Williams na reta, certo? Impressionante. Vai embora. Aí a parada do Vettel. Só agora parou o Vettel, foi embora o Vettel. Parada sempre boa da RBR 2.6. E ali o tempo total desde a entrada até a saída do box. O reloginho está girando ali 21.381. Sol de fora, a temperatura subiu, hein? 48 graus a temperatura do asfalto e a temperatura ambiente 24 graus. O vento praticamente não incide
nesse momento aqui no circuito de Spielberg. Nesse momento a gente vê essas duas curvas para a esquerda. Se o carro ele é bem equilibrado com a parte aerodinâmica, é onde ele anda melhor. Então a gente vê que as Mercedes chegam muito perto aí, e essas duas últimas curvas, elas são essa aí feita de quinta marcha, uma curva muito rápida, né, a mais ou menos 230 por hora, e essa última, que é uma curva muito difícil. A gente viu os pilotos saindo da pista, tem gente que faz de terceira, tem gente que faz de quarta, mas curvas de 90 graus basicamente. Então a partir daí a Williams vai embora, que é onde eles têm menos arrasto aerodinâmico, né, e andam bastante na reta. E o Hamilton partiu definitivamente para o ataque em cima do Bottas. Acho que perdeu a paciência aí o Hamilton e vai tentar ultrapassagem em cima do Bottas. Você vê que ele enquadrou já o piloto da Williams. Pérez segue na ponta. Volta número 23 e o Sérgio Pérez sustenta a ponta. Rosberg é o segundo, Bottas o terceiro, Hamilton o quarto, Felipe Massa é o quinto colocado. Felipe é praticamente um espectador desse grupo da frente. Está ali na quinta posição, aguardando o seu momento de atacar. Vamos lembrar que tem muita corrida pela frente. A gente falou agora há pouco, né? A Mercedes tinha um domínio. Tá aí justamente o dono da RBR, que está em casa, né? Tá justamente em casa, no país dele, na pista também que é dele. Então não está tendo a felicidade de ver a RBR andando na frente. Mas enfim, no Canadá a Mercedes sobrava, né, em termos de desempenho. E de repente no meio da corrida, eles tiveram esse problema de aquecimento eletrônico. Então a corrida não acabou não. E essa para mim está sendo a imagem mais espetacular dos últimos tempos. Okay, Lewis, I know the position you're in, but if you can do a little bit of lift and coast to help these brakes, that would help. E ó, falando em problema do Canadá, a equipe falando pro Hamilton, se ele ia deixar o carro rolar um pouquinho mais na freada, vai ajudar no desgaste dos freios dele, que ele teve que abandonar no Canadá justamente pelo freio traseiro muito desgastado. Então, para ele pegar um pouco leve, deixar o carro rolar um pouquinho mais, não pisar tanto assim no freio. A câmera térmica que mostra exatamente o aquecimento dos pneus, o nível de aquecimento dos pneus, e essa câmera térmica tem sido realmente uma das imagens bonitas da Fórmula 1, Rubinho. Essa câmera mostrando que o pneu ficava com a cor mais amarelada exatamente na saída das curvas de baixa, que é onde exige a maior tração do carro. Onde esfrega mais, né? E ali é onde tem o maior desgaste também. Volta 24, Pérez sustenta a ponta aqui na Áustria. Mundial de Fórmula 1, e aí tá ligado o Globo, a gente se liga em você. Santander, quer aceitar cartão? Conheça a Conta Conecta. Vem o Felipe para completar mais uma volta. Eles abrem a volta 25. Esse aí, exatamente o uso do combustível, Rubinho. Isso, exatamente. E olha como o Bottas e o Massa gastam exatamente igual, né? Quase no mesmo número. Então, eles estão seguindo à risca aquilo que a equipe está pedindo. E dos líderes ali, o Pérez era o que havia gasto mais, mas bem parecido. Inclusive, Rubens, né, a gente vê que nas últimas corridas a Williams sempre consome menos combustível do que a maioria. E talvez seja justamente por ter menos pressão aerodinâmica, né? Talvez na reta eles tenham mais facilidade e tudo mais. Então é um carro que consome menos. Hülkenberg fazendo a ultrapassagem em cima do Maldonado. Agora o Hülkenberg passa a ser o nono colocado. Force India tá bem, né? O Hülkenberg já parou. Tá fazendo aí uma corrida tentando recuperar algumas posições aí o Hülkenberg. E na frente o Pérez, que vai liderando com a Force India. Sérgio. E aí o Magnussen. Sim, Mariana. O Hülkenberg que andou sondando de novo a McLaren para ver se conseguiria ser transferido para a equipe inglesa, mas parece que as portas estão fechadas para o alemão por enquanto. Tá cedo ainda para começar aquela dança das cadeiras, né, Mariana? Daqui a pouquinho vai começar. Depois de mais algumas etapas, a gente está revendo a ultrapassagem do Hülkenberg sobre o Maldonado. Colocou por dentro uma ultrapassagem limpa e o Kvyat saiu da pista. Kvyat deu uma escapada, foi para ir, mas ele bateu em alguém ali, né? Ou bateu, né? Estourou o pneu. Estourou o pneu. Estourou o pneu ali o Kvyat. Você vê que a roda dianteira esquerda está levantada, porque não tem o equilíbrio do carro. E é uma situação muito difícil. Ele não vai nem conseguir fazer mais nada, a não separar o carro. Ele não estourou não, ele bateu mesmo, viu? Ele tá bateu, com cara de mais do que estouro. É. Deu pra ver ali que ele tinha dado uma panca em algum lugar. Vamos esperar o replay para ver se foi sozinho ou se foi com alguém, né? I just cannot turn. Okay, forward, guys. No brakes, no brakes. I lost the brake pedal. I have no brakes.
Pelo jeito chega a ser bom isso não, né? Não. Pelo jeito foi um problema sério. Ele perdeu os freios, né? Problema no sistema de freio, que é o pior problema possível que você pode ter no carro de corrida. E acho que por conta disso ele acabou batendo. Então deu até sorte de não ter acontecido nada de grave. Isso quando aconteceu comigo com a Ferrari em 2003 na Hungria. Você vai, assim, ele pode ter tido um problema de suspensão. Se a suspensão se desloca, né, o disco de freio também desloca e aí ele perde o pedal de freio. Mas a gente precisa da imagem para ter segurança. E o Rosberg partiu para cima do Pérez. O Rosberg parte para cima do Pérez. A Mercedes quer a primeira posição aqui na Áustria. Rosberg vai colocar de lado. O Pérez deixa um espaço, o Rosberg mergulha. Rosberg mergulha, grande manobra do líder do campeonato. Nico Rosberg assume a ponta. Bottas vem também para ultrapassar o Sérgio Pérez. Pérez perde 2 posições. O desgaste de pneus a essa altura já é muito grande do piloto mexicano. Rosberg lidera e o Hamilton vai ser o próximo agora a ultrapassá-lo. Eu tô esperando a hora que, inclusive, o Felipe chega para cima do Pérez, que a gente lembra que na última corrida saiu um enrosco entre os dois. Vamos ver como é que vai ser a briga entre eles. O Hamilton se atrasou um pouquinho. Hamilton se atrasou ali um pouquinho. Fica ainda encaixotado ali atrás do Sérgio Pérez. O Felipe tem uma distância relativa ali em relação ao Sérgio Pérez. Agora o Hamilton ia tentar ultrapassagem na curva 20, que é a curva 8. Ele vai esperar para tentar ultrapassagem na reta. O Pérez não parou. O Pérez passou e não parou. Vamos ver se o Hamilton agora tenta na reta. Se aproxima o inglês campeão mundial. Ainda não foi na reta. E o Felipe sim, que se aproximou mais ainda do Hamilton. Mas o Rosberg e o Bottas foram, hein? 1:13.706. O Rosberg sozinho, com a cara no vento, consegue fazer a volta mais rápida. Agora é a vez do Hamilton. Agora vai. Coloca de lado. O Hamilton faz a ultrapassagem. E agora a gente vai rever aquela situação do Canadá. Claro, é uma outra situação completamente diferente, mas apenas a proximidade dos dois protagonistas do acidente mais espetacular da Fórmula 1 esse ano, o Sérgio Pérez e o Felipe Massa. O Pérez não parou, e daqueles que também não pararam, certo? Você tem o Maldonado, o Button acabou de parar. Aliás, o Maldonado também parou nessa volta, então tem os dois e o Bianchi que ainda não parou. Felipe vai estudando as linhas ali do Pérez. E o Sérgio Pérez não está dando pinta que vai parar. Acho que vai para uma parada só o Pérez, hein? Possivelmente vai para uma parada só o Pérez. O Felipe com um pouco de dificuldade ali na curva 9. O problema não é com esse pneu, né, Sérgio? Com o amarelo eles têm segurança de andar bastante. O problema é o próximo pneu que o Pérez vai colocar. Olha aí o replay da ultrapassagem do Rosberg. Tá o replay da ultrapassagem. Você vê quando tanto o Rosberg quanto o Hamilton conseguiram se ver livre aí do Pérez à frente. De cara já fizeram a melhor volta da corrida. Nessa última foi o Hamilton, fazendo 1:13.5. E a gente vai rever o que aconteceu com o Kvyat. Agora sim a recuperação de imagem. Vamos tentar entender aonde deu ali o Kvyat. O problema foi antes, ó. Foi na suspensão. Na suspensão? Olha só, o pneu dianteiro esquerdo. A traseira direita quebrou. Quebrou. E aí deixapou o pneu, né? Eu acho então, quando ele falou de problema de freio, é que depois, como o Rubinho até explicou agora há pouco, depois que quebrou a suspensão, ele não tem mais o sistema de freio. Então é melhor parar o carro, nem tentar voltar pro box, porque o sistema de freio já não tinha mais. E tá aí agora o replay da ultrapassagem do Hamilton para cima do Pérez. Estamos revendo a manobra do inglês, passando aí o mexicano. Ficou bem longe ali o Pérez, né? Quando sentiu a presença ali do Hamilton, ele recolheu para o lado e deixou o Hamilton passar. E agora está parando o Pérez. Felipe não precisou nem ultrapassar. O Pérez cede a posição porque está indo para o box. Depois de 29 voltas, o Pérez, com o mesmo pneu, faz a parada. Só faltava ele, né? Agora só faltava ele mesmo. Tem ainda o Chilton, que não parou. O Bianchi também não parou, mas é difícil de calcular. O Bianchi está em 13º, mas com certeza com a parada volta lá para 18º. E olha, estão preparando um bico novo para o Vettel. Alguma coisa, algum toque ali, ele levou no bico. E o Bottas foi ultrapassado agora. O Bottas foi ultrapassado pelo Hamilton. Aliás, desculpe, o Bottas está tentando ultrapassar o Rosberg e o Hamilton está tentando chegar. Temos Rosberg, Bottas e Hamilton.
Vão se enroscando ali na pista as duas Mercedes com a Williams do Bottas. Aconteceu alguma coisa com o Rosberg, porque ele vinha andando rápido, tinha até uma pequena vantagem, para de repente estar sendo atacado. Ou ele tem algum problema no carro, ou cometeu um erro que a gente não viu, porque não era para o Bottas estar indo para cima dele assim, não. O Felipe é que ficou um pouquinho mais para trás. O Felipe está 5.5. Você vê que a vantagem visual, você vê exatamente nessa imagem, a vantagem visual. Mas nesse momento, Sérgio, o que aconteceu foi que o Felipe perdeu tempo com o Pérez ali, então estava virando na casa de 1,15, mas agora, já livre, ele entra na casa de 13,9 e virou, inclusive, 1 segundo e 4 mais rápido que o Rosberg, que teve problema nessa volta, e a diferença já caiu para 4,1. E você viu na volta 30 que o Bottas tirou 7 décimos do Rosberg. Realmente algum problema aconteceu, né? Rosberg, Bottas e Hamilton. E o Felipe vem ali na 4ª posição. Olha como é que chega. Olha como é que chega o Bottas. Sérgio, tá claro que o problema do Rosberg é na reta. Ele tá lento de reta. Você vê que na seção de curva... Vamos ver, Felipe. Ok, Felipe, Rosberg ahead looks slow. Rosberg ahead looks slow. O rádio tá me ajudando hoje, porque a equipe falou pro Felipe justamente isso, que o Rosberg na reta tá lento. Você vê que de curva, ó, ele abre do Bottas, mas chega na parte de reta, ele tem problema. E vamos lembrar, no Canadá foi exatamente o que aconteceu. Isso aí. Né? Problema de aquecimento no sistema eletrônico, o ERS deixou de funcionar e aí falta potência no motor. Tá sendo o calcanhar de Aquiles. Olha como é que foi lá fora o Rosberg. Bottas e Hamilton. Você vê a diferença de meio segundo entre o primeiro e o terceiro colocados. Torcer para o Felipe se aproximar um pouco mais deles. E aqui, bem como o Canadá, se você não tiver velocidade na reta, você não tem praticamente nada. Na volta 30, 7 décimos. Na volta 31, 2 décimos mais rápido o Valtteri Bottas. E o Felipe está se aproximando. A desvantagem já foi de 5.5, agora é 3.9. O Felipe está se aproximando desse grupo. Tem retardatários pela frente. São as emoções do Grande Prêmio da Áustria. E o Pérez com um pneu novo virou um tempo espetacular, um 13,169. É bom esse carro da Force India. E o Pérez está vivendo um momento bom também na carreira. Vê aí o Rosberg. Olha só o que é que aconteceu. Você queria saber o que é que aconteceu? Foi isso aí, o Luciano. Tá explicadinho agora. E mais uma vez aí mais recuperada. Como estavam preparando um bico para o Vettel, me deu a impressão dele ter dado um toque em alguém. Ele estava disputando posição aí com o Adrian Sutil. Aí o toque, ó. Olha o toque. Exatamente isso. Tentou passar e acabou dando um toque o Vettel. E foi com o Gutierrez, né? E o Vettel parando, uma parada não programada para a troca do bico. Sem desmerecer o talento e a capacidade do Vettel, mas você vê como andar atrás é difícil, né? Quando você não tem o carro tão equilibrado, tão competitivo, andar no pelotão de trás, você vê como os erros acontecem. Ano passado ele sobrava, agora acaba errando também. Chilton e Grosjean estão à frente aí do líder Rosberg. O Chilton da Marussia e o Grosjean que ultrapassou. O Chilton da Lotus. Olha ali a comparação de velocidade. A velocidade mais alta em um ponto da pista do Rosberg foi 310. No momento agora, 294. Ele tá perdendo muito. Talvez tem que ver também se esse ponto se tinha asa aberta, né? Asa traseira móvel aberta ou não, mas enfim. Se for essa diferença, sem dúvida ele tem um problema de motor. Isso é um sistema, Sérgio, que pode ser recuperado. Às vezes ele pode voltar à temperatura normal e ele volta a funcionar. Então não é que ele tem o problema para sempre, né? Isso é uma coisa que vale dizer, porque de repente ele começa a andar, né? A gente está vendo ele indo embora nessa volta, pelo menos do Bottas. O Bottas agora tem uma desvantagem de 1.3. Aí a velha placa, que com toda a tecnologia, com toda a informação, a placa sempre é utilizada, né? Em todas as categorias, seja da Fórmula 1 ou kart, a placa sempre é utilizada. Incidente envolvendo aí o Vettel e o Gutierrez. Está sob investigação. Tinha uma informação interessante na placa do Bottas, falando do drink, né? Que é de bebida. Então, às vezes, o piloto concentra tanto que ele esquece de se hidratar, de beber. E hoje é necessário, né, você? Hoje é necessário. Então, a equipe lembrando ele para ele se hidratar. E está aqui agora mostrando como referência a velocidade do Hamilton, que a mais alta foi 318 e agora 304. Então, tem uma diferença também, como tinha do Rosberg. A pista agora, nesse momento, a temperatura 49 graus. Temperatura ambiente 24 graus.
o sol sai, o sol volta, ou às vezes nuvens cobrem o circuito de Spielberg e há essa variação de temperatura. Se você deixa de beber, Sérgio, de vez em quando, você fica muito tempo sem beber, quando você volta a beber, parece que acenderam as luzes. Então, é necessário. Uma secura danada, né? E aí, a gente, né, parece que ele está guiando numa boa tal, mas ele está sob pressão, né? Então, com certeza, ele precisa beber, sim. Fórmula 1 2014, e aí, tá ligado, Globo? A gente se liga em você. Skin, porque todo mundo adora palpitar. Porque sim. Mostrando aquela placa drink, né, pro Bottas, né? E esse momento da deixa é o momento da gente se hidratar aqui na cabine também, porque tá quente lá embaixo e a corrida tá quente também. 35 voltas. Luciano Burti. Você vê que o Hamilton aí, cada centímetro faz a diferença. Ele foi um pouquinho atrapalhado ali pela Renault. Então, pela Lotus. E não sei, né, se o piloto tem intenção, mas às vezes não tem jeito. Você tenta dar passagem, né, no caso, ele tentou, mas acaba atrapalhando. Você vê que ele tinha uma diferença menor, já abriu um pouquinho, agora tem que chegar tudo de novo. Cada ponto desse, às vezes, é fundamental. Quando tem uma conversa assim entre o chefe, o Toto Wolff, e o diretor de pista, é que eles têm um chamado walkie-talkie ali, eles conseguem conversar entre eles, mas quando é fora desse sistema, pode ser que eles estão conversando de uma coisa que não é para todos ouvirem. E o Toto estava falando alguma coisa de temperatura, sobre temperatura, então com certeza é sobre o problema que eles estão enfrentando aí. Leitura labial? Foi leitura labial essa, hein? Você vê que a desvantagem ali do Felipe Massa está na casa de 4,5 segundos. E aí exatamente as voltas da volta 31 à volta 35, você vê as diferenças ali entre o Rosberg e o Bottas. Na volta 31 estava em 9 décimos, na volta 35 já está em 1,4. A gente viu ali o Rob Smedley, que é o engenheiro do Felipe Massa. Sebastian, box this lap. We're going to retire the car. Box, we're retiring the car. Até aí o Vettel, a equipe chamando ele pro box, eles vão abandonar a prova, que até acho que demorou, tá? Tava lá uma volta atrás, não tem por que ficar desgastando. Lembrando que motor e câmbio, né? Principalmente o motor, tem um número limitado pro ano, então não faz sentido ficar andando e vai abandonar. E fim de prova. É uma situação muito chata, né? E principalmente porque aqui é a casa da RBR. Vamos colocar o skate ali embaixo do braço. Desculpa, embaixo do carro, tá tirando ali as luvas. E quando eu falei ali que o Rob Smedley é o diretor, é o engenheiro do Felipe, na verdade ele não é engenheiro, ele é o diretor. Ali comanda ali o time do lado do Felipe Massa dentro da Williams. Ele era o engenheiro do Felipe no ano passado na Ferrari e agora é o diretor de performance da equipe Williams. Aí agora uma das Force Indias com problema pelo jeito. É o Pérez. Ele se aproximou. Problema ou alguém buzinou na orelha dele para ele deixar passar, né? A gente precisa ver os tempos aqui, porque parece que o Hülkenberg tirou o pé muito rapidamente para deixar passar. Exatamente. Exatamente. Bottas e Hamilton, a diferença está ali na casa de meio segundo. Enquanto isso, o Rosberg parece que retomou aquela condição normal de velocidade. Você vê que ele abre bastante em relação ao Bottas. Felipe Massa está 3,2 do líder, que é Nico Rosberg. Quem tem que se mexer rápido aí é o Hamilton, porque a gente sabe que a briga do campeonato é entre ele e o Rosberg. O Rosberg levou uma vantagem grande depois do Canadá, uma vez que o Hamilton abandonou. Então, tá na hora do Hamilton. Tá aí o Vettel, que acabou de abandonar. Tá na hora do Hamilton passar logo o Bottas para poder tentar atacar o Rosberg. Só confirmando a informação aqui, o Massa tá 5,6 do Rosberg. Essa é a diferença do primeiro para o quarto colocado, que é o Felipe Massa. HPP 11-1, push hard now. A equipe dando uma ordem pro Rosberg para fazer um ajuste lá do nível 1 pro nível 11 e para ele acelerar agora. Quer dizer, talvez eles estão aí tentando abrir uma vantagem, porque o segundo pit stop pode estar perto, então eles estão querendo abrir uma vantagem. A
Aí a utilização do combustível. Rosberg utilizou um pouquinho mais. Okay, Lewis, it's hammer time. A equipe até mandou uma brincadeira, falou, ó, é hora de se divertir, é hora de verão, quer dizer, tá na hora de atacar, vai pra cima, entendeu? Volta 39 está aberta. 71 voltas previstas. Superstar hoje, logo depois do Fantástico. Até interessante, porque lembrando que a equipe, né, é inglesa, apesar de ser Mercedes, a equipe é inglesa, o piloto é inglês, e ele falou, it's summertime, quer dizer, é hora de verão. A gente sabe que na Inglaterra grande parte do ano é frio, que você fica em casa ali de casaco. A hora do verão o quê? É hora de ir pra cima, de se divertir, de, né, extravasar. Então é o pedido da equipe pro Hamilton, vai pra cima. Okay, Felipe, start to close the gap down to the cars in front. Start to close the gap down. Aí a equipe pedindo pro Felipe tentar diminuir a distância para os carros que vão à frente, porque, de novo, tá chegando a hora da segunda parada, Sérgio. Então, todo mundo quer estar mais, né, fazer a posição melhor para poder ganhar alguma posição durante a parada. O pessoal da Mercedes já está se aprontando. E, de novo, vão com os pneus faixa amarela, que são os pneus macios. A gente falava do Pérez tentando fazer uma parada só, mas o Pérez voltou, olha aí o Hamilton pro box. O Pérez voltou para a pista com o pneu amarelo de novo, então ele fará mais uma parada. Parada do Hamilton. Você vê os pneus como é que saem da manta ali já pré-aquecidos. Nessa câmera térmica a gente tem a imagem, o Hamilton voltando, a parada foi ruim, hein? 4 segundos a parada do Hamilton. Considerando aí que uma parada boa está na casa de 2.5, né? 2.6, foi uma parada não tão boa assim do Lewis Hamilton. Comparando o tempo total, foi 22,5, enquanto que as paradas boas são na casa de 21,3. Então perdeu mais de um segundo. Esse um segundo pode faltar, porque qual foi a ideia da Mercedes? Parar primeiro o Hamilton, para ele conseguir a vantagem em cima, ganhar a posição em cima do Bottas. Mas talvez esse um segundo seja o suficiente para o Bottas parar na próxima volta e sair à frente. Com isso, o Massa passa a ser o terceiro colocado. Box, box, box. E agora a vez do Rosberg ir para o boxe. Nesse momento de disputa de campeonato, são duas equipes distintas, né? Eles, logicamente, se comunicam, um tem acesso ao computador do outro, mas você vê, isso é uma reação à parada do Hamilton, porque se o Hamilton andar rápido, quem vai ser ultrapassado é o Rosberg. Aí o Nico, você vê que tem dois caras segurando, são dois macacos hidráulicos ali, porque se um falhar tem que encostar logo o outro. Nada pode falhar, não pode haver nenhum erro na parada. 3 segundos a parada do Nico, foi bem melhor do que a parada em relação ao Hamilton. 1 segundo mais rápido. O líder agora é o Bottas. Felipe Massa é o segundo colocado. E o que seria bom agora para o Felipe? Parar nesse momento ou esperar um pouquinho mais, o Rubinho? A luta dele agora é com o companheiro de equipe, né, Sérgio? Então a gente tem uma situação que ele está tranquilo quanto ao Alonso na pista, mais ou menos tranquilo, 4,3 segundos. E o Pérez, esse que vem virando voltas rápidas e que tem um pneu mais novo. Olha essa fumaça, é do freio. O freio que quando, né, olha lá, pegou... Nossa, labareda. Labareda, isso é a gente está falando em 700 graus, né? Quando ele para e não tem mais o vento ali, né, que ajuda a refrescar, olha, a saída de pista do Pérez, mas devido à entrada de box de um outro piloto. Então, quando o cara para, isso aí é labareda para todo lado. Bottas, agora é a vez do finlandês. Você vê no gráfico onde estão posicionados os dois carros da Mercedes, o Rosberg e o Hamilton. E o Hamilton vem andando muito rápido nessa volta. Tem uma boa chance de ganhar essa posição do Bottas. Bottas está parado. Família Williams ali com o Frank e a Claire de olho. Parada foi 3.4. 3.4. E o Hamilton faz a volta mais rápida. Os dois já passaram. Já foram 1:12.217. Lewis Hamilton, portanto, faz a volta mais rápida. Agora volta tudo como a Fórmula 1 se desenha até essa etapa que é de número 8. Até as 7 primeiras etapas, com exceção da vitória do Ricardo, né? Nós tivemos aí a Mercedes dominando totalmente. E eu diria o seguinte, Sérgio,
a Williams não reagiu muito para a Mercedes. Eu acho que se estivesse brigando realmente de igual para igual, deveria ter parado o Bottas antes, inclusive. Talvez eles estão conformados, sabe por quê? Com um terceiro lugar. Eu acho que eles sabem que é muito difícil conseguir vencer a Mercedes, então vamos fazer a melhor estratégia para nós, para a equipe. Esquece a Mercedes. Fórmula 1 2014, e aí tá ligado o Globo, a gente se liga em você. Petrobras, a gente é mais Brasil. O Button tem uma tocada limpa, né? A tocada dele é absolutamente limpa do Button. Limpa, e eu vou te falar que está sendo uma certa decepção para a McLaren. Vou interromper vocês aí Vamos um lá, pouquinho, Mariana. porque aqui está chegando o Sebastian Vettel. Vamos ver se a gente consegue ouvir e descobrir o que aconteceu com ele, afinal de contas. So who am I racing? What do I have to do? You're No, racing Lewis to the end. we stopped because we wanted to save some mileage. Obviously, we were hoping for a safety car, but it wasn't coming. So yeah, pretty pointless to go around a lap down to the field. Sérgio Maurício. Luciano Burti. Na verdade, eu ia falar primeiro do rádio do Rosberg, que entrou agora há pouco. É importante, ele perguntando ao Felipe no box. Felipe no box. Parada importante. Então, o rádio do Rosberg dizendo que... o Rosberg perguntando o que eu faço agora. Na verdade, ele falou, a equipe falou, você agora tem que disputar com o Hamilton até o final da prova. Quer dizer, não tem mais parada para eles. E teve também a tradução agora do Vettel, que foi importante. O Vettel falando que infelizmente ele teve que parar. Ele estava com aquele ar de humor estragado, na verdade. Tava com sorriso amarelo. Sorriso amarelo, não tinha muito o que fazer né, ele sabe que a fase dele não é muito boa e que ele teve que guardar o carro porque a equipe pediu. Foi uma decisão dele, né? O que eu acho que deve ser uma decisão difícil para preservar a unidade de energia, né? De recuperação de energia. Motor, câmbio, tudo, né, Mariana? Na verdade, hoje em dia a Fórmula 1 também é uma poupança, né? Tem que se poupar, tem que se economizar o máximo possível quando você não está numa disputa extrema, como estão aí, portanto, os pilotos que estão liderando. E a liderança é desse aí, de Fernando Alonso. Brakes are under control now, plenty safe at the moment, so just keep managing them. E o Hamilton preocupado, né, depois do que aconteceu no Canadá, perguntou para a equipe se os freios dele estão em ordem, e a equipe falou que está tudo bem com os freios, que ele pode então continuar a corrida dele. Você está acompanhando o Grande Prêmio da Áustria, e aí tá ligado o Globo, a gente se liga em você. Mastercard Platinum, upgrade de quarto e mais benefícios. Essa imagem de cima mostra toda a precisão cirúrgica de uma troca no boxe. É uma imagem absolutamente perfeita para a gente poder entender que o trabalho é um trabalho de equipe, principalmente, Rubinho. Não só de equipe, mas nesse momento é super importante que o piloto pare nesta posição com as faixas e que ele treine isso na sexta e no sábado. Por quê? Porque se ele parar um pouquinho para a esquerda, quem está lá na esquerda tem que ir para trás e quem está na direita tem que dar um passo para frente. Então mexe com toda a equipe e aí sim vira um jogo total de equipe. E isso que o Rubinho está falando é questão de centímetros. 5 centímetros a mais, a menos, fazem toda a diferença para de repente ter meio segundo a mais ou a menos no pit stop, que pode definir uma corrida às vezes. Então é impressionante como é um trabalho em equipe mesmo, né? O piloto, os mecânicos, quer dizer, todo mundo ali junto para atingir um objetivo. Olha, o Massa fez agora a melhor primeira parcial, ele virou uma volta muito boa, fez 1:12.695. Felipe deu uma volta muito boa, ele é o sexto colocado e olha quem é o quinto, é o Sérgio Pérez. O destino quer cruzar o caminho, sempre os dois cruzando caminhos uns dos outros. O lado bom é que a gente sabe que o Felipe deve ir agora até o final, quer dizer, não para mais no boxe, e o Pérez tem mais uma parada sim, porque ele tem mais um jogo de pneu do composto super macio que ele não utilizou, então ele vai ter que parar mais uma vez
dessa vez eu acho que não vai ser problema para o Felipe. Logo depois da Fórmula 1 tem o Auto Esporte, e depois do Auto Esporte no Esporte Espetacular você vai ver um papo exclusivo com Luiz Gustavo, o xerife da seleção brasileira na Copa do Mundo. E também a preparação da seleção brasileira para o jogo decisivo contra Camarões. O Esporte Espetacular vai mostrar direto de Brasília. É já, depois do Auto Esporte. E o legal aqui, ó, estão mostrando a diferença do Rosberg para o Hamilton. O Hamilton vem chegando. Tá caindo essa vai ter diferença. briga boa aí. So you're currently in position 4. Alonso is leading, but he needs to stop again. So your reality P3. Just get to the end on this set of tyres. Everything looking good. A equipe dando uma força aí pro Bottas e falando de um jeito positivo, bacana, que ajuda o piloto a ter mais autoconfiança, explicando que por enquanto ele é o quarto colocado, mas na verdade o Alonso, que está lá à frente em primeiro, vai ter que parar de novo. Então, na prática, ele é o terceiro e tá tudo bem com o carro, ele não precisa parar mais, ele pode ir até o final com esse jogo de pneu, quer dizer, tá tudo certo para ele aí brigar pelo pódio. Aí a imagem do brasileiro Felipe Massa. A vantagem do Alonso pro Rosberg é grande, mas o Alonso, como disse aqui o Luciano, fez apenas uma parada, vai parar daqui a pouquinho. Volta número 47. Logo mais tem a segunda rodada, fase de grupos e a Copa do Mundo no Brasil. A partir de 1 da tarde tem Bélgica e Rússia, direto do Maracanã. Às 4 tem Coreia e Argélia, direto do Beira Rio. E às 7 da noite, Estados Unidos e Portugal, direto da Arena Amazônia. Aí o Marco Mattiatti e a Ferrari está prontinha ali para receber o Fernando Alonso. Carro no chão, o Alonso se manda. Parada rápida, 2.5. Ferrari é boa nisso. Ferrari é boa nisso. Uns anos atrás sofria muito, né? Mas aí treinaram bastante e desde o ano passado ficaram muito bons. A 21 e 2, acho que foi a parada mais rápida até o momento. Quando a gente acha que essa parada é um alívio para o piloto, é ainda pior, Sérgio, porque você tem que vir ali apertando o botão, aperta o botão do limitador de box, você tem que apertar o botão de que você confirmou. O Fórmula 1 tem um botão que você, se você perde o rádio, pelo menos quando eles te chamam, você tem como confirmar. Então, olha aí o Felipe dando a sua tocada, olha o rádio. We think Perez needs to stop again. We think Perez needs to stop again. Okay, come on, Checo. Come on, mate. Now's the time. A Williams falando pro Pérez, pro Massa, desculpa, que eles acham que o Pérez tem que parar mais uma vez, mas é certeza que ele tem que parar mais uma vez, até o Rubinho já tinha falado. Ele usou 2 jogos de pneu macio, ele tem que usar ainda o extra macio, então... Isso seria uma dica para ele não atacar o Pérez, para ele esperar um pouquinho que o Pérez vai parar? Talvez, não precisa se desesperar aí para tentar ir para cima, porque é aquele negócio, se você chega muito perto do carro que vai à frente, você perde pressão aerodinâmica, aí ó, a diferença de 1 segundo, daí para mais perto, na verdade até pedem para deixar às vezes 2 segundos de diferença, para você não sofrer com a turbulência do carro que vai à frente, você perde pressão aerodinâmica e seus pneus se desgastam mais. Então, como o Felipe vai até o final da corrida, espera um pouquinho mais que o Pérez vai parar. Mas eu acho que a luta dele, né, ele, é lógico que essa informação não dá aquela clareada assim, mas a luta dele é com o Bottas, então, para tentar chegar nesse pódio. E agora, o Felipe vira na casa de 12,7, quando o Bottas vira 13,3. Então, para nós, o mais importante é isso, muito mais do que com o Pérez. E o Felipe está se aproximando. O Felipe está se aproximando do Pérez. E o Pérez, consequentemente, também está tentando ir para cima ali do Bottas. Fórmula 1 2014, aí tá ligado o Globo, a gente se liga em você. Renan Duster tem desafio, a gente encara. Does he have a brake issue like me or not? You are both in the same position, so it will need management. O Hamilton perguntando de novo sobre os freios, se tem algum problema. E aí a equipe perguntando se o Rosberg tem algum problema de freio. E a equipe respondeu que os 2 carros estão muito parecidos, que eles têm que tomar cuidado sim com os freios. E o Rosberg e o Hamilton, inclusive, continua se aproximando do Rosberg. Apesar que nessa volta ficou 1 décimo mais lento. Foi 1 décimo mais lento. Rosberg e Hamilton, a diferença de 1,5 segundos. Volta número 50 de 71 voltas previstas. É a Fórmula 1 chegando na 8ª etapa.
Próximo grande prêmio vai ser em Silverstone, na Inglaterra, no dia 6 de julho. A gente está vendo foco aí na Mercedes, mas o que eu espero que aconteça para o Felipe, de novo, tem 21 voltas, tem muita corrida pela frente, é que ele tome muito conta desses pneus, né, de não brigar com o Pérez, por exemplo, porque se a gente lembrar, você vê o quanto faz a diferença no final da corrida, quando o pneu vai estar muito desgastado, aquele pneu que tiver um pouquinho melhor. A gente viu no Canadá o quanto o Felipe era muito mais rápido que os outros por ter um pneu melhor. Então, quem sabe nas últimas 10 voltas ele consiga ter carro, equilíbrio e pneus para poder atacar o Bottas. Estamos aí a 20 voltas do fim. Rosberg e Hamilton, a vantagem aumentou. Rosberg agora tem 1,7. Aumentou ali 2 décimos, cai 1 décimo, aumenta 1 décimo e vai variando, vai mantendo essa vantagem Nico Rosberg. Lembrando que no Mundial de Pilotos, o Hamilton tem 4 vitórias, o Nico tem 2, o Ricardo 1. E agora o Massa definitivamente se aproxima do Sérgio Pérez. Bora, Massa, pra cima dele, Massa. A gente viu a travada de roda interna, né, a dianteira, mas ela, na verdade, o pneu ficou no ar, né? Isso é uma coisa que mostra que a suspensão traseira do carro começa a funcionar na hora que ele começa a virar para a curva e essa roda fica no ar, ou seja, ele travou, mas o pneu não estava tocando no chão, então tudo não bem, deixapou nem nada. Isso é o mais importante. Aí a curva Hint, a curva em homenagem ao Jochen Rindt, o único campeão pós-mortem, o único que venceu o título depois de ter falecido em 1970, o austríaco Rindt. Aí você vê que a diferença nessa volta, o Hamilton foi mais rápido, 1 décimo mais rápido. E a diferença do Pérez para o Massa, que era na casa de 1 segundo, cai agora ali para 6, 7 décimos. O Massa tenta reduzir essa diferença. Olha como é que ele se aproxima no visual, na câmera colocada no helicóptero, que vai acompanhando ali o Pérez e o Massa. Ele já pode abrir a asa, inclusive. O regulamento rege, determina que a partir do segundo, de 1 segundo, na diferença, ele já pode abrir a asa. O que, teoricamente, deve facilitar a ultrapassagem, né, Rubinho? Ah, sem dúvida. É como se ele tivesse outro botãozinho, né? Porque ele já tem o botãozinho de KERS ali, que é um turbo. Vamos ouvir o Hamilton. Okay, Lewis, the end of the last stint. Rear tyres were looking a little better for you, so we may have an opportunity at the end of this race. Você vê aquilo que é legal, né? Que é uma equipe, mas ao mesmo tempo quase 2 equipes dentro de uma equipe. Porque agora é engenheiro do Hamilton, utilizando a informação que ele tem do Rosberg e falando o seguinte, a diferença pequena entre os dois. O visual está diminuindo essa diferença. E o engenheiro do Hamilton falou, ó, no último jogo de pneus que eles tiraram no pit stop, que viram, analisaram os pneus do Rosberg e do Hamilton, o pneu do Hamilton estava melhor do que o Rosberg, principalmente os pneus traseiros. Isso ele está dando a dica, ó, talvez você tenha uma chance boa de atacar o Rosberg mais para frente. E dá para ver justamente a diferença entre a volta 45 e 52. Ela diminuiu no começo, aumentou, mas agora começou a diminuir de novo. E já já você vai acompanhar o segundo episódio do quadro Palavra de Mãe. Hoje é a vez da dona Regina, a mãe do zagueiro Davi Luiz, mandar uma carta emocionante para o filho. É daqui a pouco, é no Esporte Espetacular. E de novo a câmera térmica. Olha os gases saindo do escapamento, o calor que é. Você vê que tem até, é como se fosse por essa câmera uma fuligem, né? Quando ele tira o pé, o gás não é forte e tem, né? Ele espelha aquela fuligem. E agora mostrando novamente o uso de gasolina, tudo muito parecido, mas daqueles que mais economizaram, o Hamilton é o melhor com 69,1. E o Rosberg entre os primeiros ali, junto com o Pérez utilizou 73, o Rosberg 71. Felipe 70, Bottas 70. Volta 54. E aí, tá ligado o Globo? A gente se liga em você. Tim, abra a porta azul e viva sem fronteiras. E aí o Kimi Raikkonen, que é o 11º colocado. We are racing button, we need 2/10 per lap. Yeah, give me some more power. A equipe dizendo para ele que ele está correndo, né, disputando com o Button, que é o 7º colocado, então provavelmente o Button vai parar novamente. E aí a briga entre eles, mas falou, ó, a gente precisa de mais
2 décimos por volta, né? Andar mais rápido 2 décimos por volta. E aí, pelo que eu entendi, o Raikkonen falou, então tá bom, então me dá mais potência. Tá reclamando da potência do motor. Quer dizer, ele não deixa passar barato não, vem cobrar dele, ele já devolve. O Raikkonen, com ele não tem negócio de conversinha fiada, né? Ele devolve na canela, né, Rubinho? Ele devolve na canela. Tanto é que eu fui sem a câmera lá conversar com ele para saber se ele falaria, e ele respondeu na língua toc, 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 não. Então não teve jeito. E o Felipe vem rápido nessa volta, fez o primeiro setor muito bom, continua virando rápido, mas a diferença ainda, ele está preso atrás do Pérez, né? Ele tinha que passar o Pérez. Tem que passar o que o Pérez pare logo, porque isso aí está segurando muito o Felipe. E olha, essa câmera colocada exatamente no Force India, você vê como é que o Felipe se aproxima ali do Pérez. Principalmente ali nas curvas, né? Na freada, no approach para as curvas, ele se aproxima bastante ali do Pérez. Olha só, nessa aproximação, chegando ali, tocando a zebra por dentro, o Felipe Massa. Já foi de 1 segundo, caiu para meio segundo. A vantagem do Pérez em relação ao piloto brasileiro. De novo, a imagem bonita. É bonito demais esse circuito. É lindo em todos os aspectos, né? A pista é bacana, as acomodações aqui recém-construídas são espetaculares. É beleza natural, fala por si só. E o Pérez vai parar essa volta, ó, Sérgio. Vamos ver agora daqui para frente se o Felipe tem velocidade para poder ir para cima do Bottas. A diferença é um pouco grande, 5 segundos. Mas vamos lá, tem mais 15 voltas aí pela frente. Finalmente parou o Pérez. Saiu da frente do Felipe. Felipe Massa passou agora a ser o 4º colocado. E o Felipe está precisando tanto de um pódio, né? Daria uma levantada nessa atual fase da carreira do Felipe. Conseguiu a pole position. Se conseguisse um pódio, seria muito bom. Com certeza. E é um momento onde você tem todo o pensamento do que a equipe pode fazer durante este ano, mas também já estruturando o ano seguinte. Então, com certeza seria muito importante. E o Rosberg vai mantendo uma vantagem, digamos, segura ali em relação ao Hamilton. Vai para 1.7, chega para 1.4, ele vai mantendo essa vantagem, vai controlando bem a corrida, o Nico Rosberg. O Nico cada vez mais maduro, né? O Nico cada vez mais com vontade de ser campeão mundial. E é isso que está, acho que, motivando ainda mais o piloto alemão nessa disputa, digamos, mano a mano, uma disputa entre ele e o Hamilton nesse campeonato mundial de 2014. O que aconteceu com o Grosjean? Entortou, trouxe para cá, trouxe para lá, dificuldade ali de controlar o carro, o Romain Grosjean. Opa! Foi bonito de ver. Não foi legal para ele, mas foi bonito de ver. E o Verne, olha só, a freada, essa fumaça que você está vendo aí, isso é uma poeira das pastilhas de freio, né? Das pastilhas e do disco, né? Tudo de carbono, é o desgaste, é uma pista difícil para os freios. Então, toda essa poeira saindo é porque está tudo se desgastando. Por isso que o piloto e a equipe tem que tomar conta até o final da corrida. Volta 57, aí tá ligado o Globo, a gente se liga em você. Santander. Quer aceitar cartão? Conheça a Conta Conecta. Você viu a imagem ali do piloto russo, 19 anos de idade, o Daniel Kvyat, a Rússia, que recebe esse ano a prova da Fórmula 1 pela primeira vez, circuito de Sochi. Essa prova vai acontecer no dia 5 de outubro. O Grande Prêmio da Rússia pela primeira vez no circuito mundial da Fórmula 1. Volta 58. A vantagem do Rosberg para o Hamilton é de 1.5. Ô Sérgio, na última volta o Felipe tirou 6 décimos do Bottas, hein? Então, vamos lá. Tem tempo para buscar essa posição. Mete o pé no fundo aí, Felipe. Você vê o Hülkenberg é o 9º e o Ricardo é o 10º colocado. A gente pouco falou da RBR. Bom, a RBR do Vettel nem deu para falar muito. E o Ricardo não está fazendo aquela prova que a gente viu no Canadá. Problemas com a RBR, correndo em casa, jogando em casa, a RBR não está bem. Fórmula 1 2014, e aí, tá ligado? Globo, a gente se liga em você. Skin, porque todo mundo adora palpitar. Porque sim. Sérgio. Mariana Becker.
A gente está vendo essas imagens aéreas bonitas aí de cima do autódromo. Esse autódromo, em 2003, foi construído para ser um centro de excelência de formação de pilotos de Fórmula 1 e de pilotos de avião também. Mas, infelizmente, o Dieter Mateschitz, que foi quem fez essa pista com o dinheiro do próprio bolso, não conseguiu essa permissão. E a gente, inclusive, acompanhou aqui, minutos antes de começarmos a nossa transmissão, uma exibição aqui dos aviões fazendo piruetas incríveis, né? Piruetas realmente de dar até medo por cima aqui do autódromo. É muito bonito de ver, mas bastante perigoso também. Tá aí o Button entrando no box e tá ali do lado, mais uma vez o Felipe, mais 2 décimos, mais rápido que o Bottas, quer dizer, tá diminuindo a diferença mais uma vez. Tá tirando ali o Felipe. Olha como é que ele já consegue enxergar. Você vê na mesma imagem dessa câmera a bordo do carro do Felipe, ele já começa a enxergar ali o Bottas. Isso dá uma animação mais no piloto, né? Quando ele vai tentando buscar o objetivo, quando ele começa a olhar o objetivo, aquilo vai animando mais, não vai, Rubinho? Ah, se ele tem aquela, essa condição, né? O visual, aí assim, a animação pura. E o carro parece bem, como o próprio Luciano falou no começo da transmissão. Você vê que o trabalho de mão do Felipe é calmo. Ele não tem aí uma saída de traseira horrenda, como já vimos em outras ocasiões. Então, vamos lá. Ele está chegando, está tirando... Essa volta eles viraram praticamente igual a distância de 3.4. O Bottas virou 1:12.8, o Felipe virou 1:12.9. 1:12.8 para 1:12.9. Vamos lá. É a busca pelo pódio. Felipe está 1 ano sem ir para o pódio. Ele até falou com a Mariana no início da transmissão. A Mariana perguntou, tá com saudade? Ele falou, agora não tô mais, porque ele já estava com saudade da pole position há um tempão. Agora da pole ele já não está mais com saudade, porque ele cravou a pole. Mas do pódio ele está com saudade. Para cima dele, Felipe. Volta 60 aqui na Áustria. Pérez faz a volta mais rápida, 1:12.142, com pneus novos. O Sérgio Pérez vira uma boa volta. O Alonso é o 5º colocado. Aí o Alonso com a sua Ferrari, número 14. E o Alonso também vai poder entrar nessa briga, porque ele parou bem depois do que o Felipe, então ele tem pneus melhores, então ele pode também, tá 1:07 atrás, ele pode ir para cima do Felipe. E fim de corrida para o Vergne. O Vergne está recolhendo, você vê que está saindo poeira ali. Deve ter desintegrado ali a pastilha. Muito calor e os freios são exigidos também. Você vê que saiu tanta sujeira que até a coisa amarela, ele vai falar de freio, certeza. Aquilo que já estava óbvio, né? Problema de freio, então tá abandonando aí por questão até de segurança, né, Sérgio? Não dá para brincar com freio. Estamos a 10 voltas do fim e aí tá ligado o Globo, a gente se liga em você. Petrobras, a gente é mais Brasil. E olha, o Alonso se aproximou demais do Felipe, hein? O Alonso se aproximou muito do Felipe Massa nesse momento. É perigosa a posição do Alonso, porque sem dúvida ele vai tentar atacar. 1 segundo, 1 segundo, ponto 114. Se ele diminuir mais ainda essa vantagem quando passar na zona de detecção ali do DRS. Okay, Alonso is in DRS range. Just keep looking after the tires on exit. We have a higher top speed than him. We should be okay. A equipe informando o Felipe que o Alonso já está na zona de DRS, dá até para ver aí, ó, na velocidade do Felipe, acelerador, freio. E então que o Alonso pode partir para cima dele, mas para ele tomar conta dos pneus traseiros, né, para desgastar pouco esses pneus. E lembrando que ele tem uma velocidade de reta superior ao Alonso, então é muito difícil do Alonso conseguir essa ultrapassagem. E essa câmera é um grande barato. Você vê ali os números passando exatamente nas marchas que eles estão ali. Felipe está na terceira, o Alonso em segunda, passa para a terceira. A velocidade, essa arte, esse gráfico é maravilhoso. O ERS, que é exatamente o aproveitamento da energia sendo distribuída ali, sendo usada pelos pilotos, é bem bacana, bem bacana. E todo mundo observando o Jean-Henrique Vergne, que você vê aí, ele saiu do carro, tá ali se hidratando, tomando ali uma bebida e dando uma olhada no que aconteceu ali, principalmente com a roda dianteira esquerda.
A gente viu que naquela imagem o Felipe pôde abrir a asa pelo retardatário. Então, quando tem um carro que seja retardatário ou qualquer um, e você está nessa área de range ali né, de 1 segundo, você pode apertar também. Olha o ponto de vista do Alonso enxergando ali o Felipe. Agora vamos ver o ponto de vista da câmera colocada no carro do Felipe voltada para trás. Enquanto aí a gente vê o André Stella. Olha só, esse ponto de vista é muito legal, olha só. Olha o Alonso. Desse ponto de vista a gente vê essa câmera colocada no carro do Felipe. E a informação para o Felipe do último rádio, a coisa que mais vale, e a gente vê dessa distância aí, é aquela que ele falou. Você tem uma velocidade maior na reta e isso dá um sossego muito grande pro piloto. E a gente está vendo exatamente nessa imagem como é que abre o Felipe em relação ao Alonso nos trechos de alta velocidade. A vantagem do Felipe agora subiu para 1.6. Massa é o quarto, Alonso é o quinto. E o Bottas está ali no visual, mas o Felipe não consegue se aproximar, Luciano. Exatamente o que eu falei. Olhando para frente, a vantagem para o Bottas, a vantagem do Bottas é de 3,5 segundos. Quer dizer, está se mantendo aquela diferença. Às vezes o Felipe chega um pouquinho, às vezes o Bottas abre um pouquinho, tá bem equilibrado. Os dois na frente, Rosberg e Hamilton já abriram a volta 64. Passa aí o Alonso. Essa volta, por exemplo, Bottas 1:12.581, Felipe 1:12.586, quer dizer, 5 milésimos a diferença entre eles. Então os dois estão reloginho. Exato. Você vê Magnussen e Pérez. So braking at turns 2 and 3 where you are managing, and turn 5 and 6. O Hamilton pedindo ajuda para a equipe, não vão? Me ajuda aí, aonde eu posso ser mais rápido para poder alcançar o Rosberg? E a equipe falou que justamente nas freadas, na curva 2, 3, 5 e 6, ele pode atacar um pouquinho mais para tentar se aproximar do Rosberg. É um pouco, mas não muito. É melhor cuidar dos freios, né? Mas quando ele foi dada aquela informação, olha aí, bela travada de roda. Quando foi dada aquela informação, você vai ter pneus melhores no final, eu, se fosse o Hamilton, teria tentado ir para cima logo de cara, porque no final dessa prova tudo vai ter um desgaste muito grande, né? Principalmente essa prova aqui com os freios. Então é melhor você estar na frente e segurar do que você estar atrás atacando. Até porque se der errado, ele não vai perder o terceiro lugar. Então... Okay, Checo. So I'm going to leave this to you. When you think you are close enough and ready for a pass on Magnussen, you will have 2 laps in mode 2. You have 2 laps in succession in mode 2, but use it wisely, okay? Don't use it until you really think you're close enough. A equipe do Force India ajudando o Pérez aí, ele tá brigando pela 6ª posição com o Magnussen. E a equipe falou, você pode usar por 2 voltas o botão aí de potência extra, mas tem que usar com calma, não pode exagerar no uso desse motor, então deixa para usar somente quando estiver realmente próximo, não usa sem precisar. Volta número 65, estamos nos aproximando do final. Temperatura nesse momento 46 graus com sol de fora, aqui no circuito de Spielberg. Fórmula 1 2014, e aí tá ligado o Globo, a gente se liga em você. Master Air Platinum, upgrade de quarto e mais benefícios. E a gente está vendo o Pérez com os pneus super macios. É o faixa vermelha, sendo utilizado aí pela Force India, no carro do Sérgio Pérez. Mexicano tenta se aproximar ali do Kevin Magnussen. Alguém saiu ali um pouquinho da pista na curva 9, trouxe um pouco de sujeira pro asfalto exatamente na entrada da reta. E o Magnussen dando uma travada, e o Pérez se aproximando. Olha o Pérez se aproximando, agora vai, Sérgio Pérez. Toma a 6ª posição do Kevin Magnussen. É danado esse mexicano, né? Aproveitou uma bobeada ali do Magnussen e foi pra cima. Você vê como qualquer vaciladinha já era. O Magnussen passou um pouquinho na freada, acabou caindo, perdendo a posição. E lá na frente, a diferença do Rosberg, parecia, eu entendi que estava até tinha diminuído, mas na verdade continua na casa de 1.6, quer dizer, é muito parecida também.
está administrando. Câmera colocada no carro do Magnussen. Você vê que o Pérez escolheu o lado, foi embora. E o Magnussen não pôde fazer absolutamente nada. Ele deu a pinta aqui para um lado e foi para o outro. Então, mas na verdade, o Kevin deixou o último momento ali para decidir que ele ia para dentro. Nice shot, mate. So let's pull clear of the DRS and then we'll bring this home. A equipe elogiando a manobra do Pérez e falando, ó, tenta agora abrir o suficiente para o Magnussen não conseguir usar a asa traseira móvel e traga o carro para casa. E o Hamilton conseguiu diminuir um pouco a diferença. Era 1.5, agora está 1.1. Você vê que o Hamilton tenta se aproximar. Ele tirou 2 décimos na volta passada, a volta 66. Foi melhor ali nos setores, aliás, nas voltas, né? 63, 64, na 65. O Rosberg respondeu e na 66, de novo, o Hamilton foi melhor que o Rosberg. E é uma belíssima briga entre os dois. Vale o título desse ano, porque com certeza a Mercedes está aí com a disputa doméstica pelo título da temporada 2014. Lembrando que o Hamilton tem mais vitórias nessa temporada, 4 contra 2 do Nico, mas o Nico tem uma regularidade muito grande. E por isso ele lidera o campeonato com 140 pontos contra 118. E aí a grande figura do automobilismo austríaco em todos os tempos, Niki Lauda, tricampeão mundial. Ele estava justamente conversando com o chefe de equipe ali, o Toto Wolff. E o legal, falando aqui dos chefes de equipe, que é o Lauda e o Toto Wolff ali, que a gente vai ver essa briga aí, a gente lembra, não tem ordem de equipe não, de não se passa, não disputa. Eles estão eles obviamente sabem que não podem bater um no outro, mas estão liberados para brigar. Então tomara que o Hamilton se aproxime para a gente poder ver se pega até o final. Rosberg e Hamilton, a vantagem vai ali para 1.1, 1.3. O Massa conseguiu aumentar ali a vantagem do Alonso. O Alonso estava com muito ímpeto, com muita vontade. E esse 4º lugar é a melhor posição que o Massa tem na temporada até agora. Okay, Lewis, 4 laps remaining and you are strat 6 to the end. Strat 6 to the end. A equipe dando ali umas instruções pro Hamilton, que ele pode utilizar uma certa regulagem até o final. Não sei qual regulagem é essa, mas vamos lá. 3 voltas para o fim. Rubens Barrichello. É potência máxima, né? E essa, com certeza, no final ali para poder lutar. Essa instrução deve ter sido dada pro Rosberg também. Então, agora é potência máxima até o final. Abre a rosca e senta o pé, né? Trocando em miúdos. Trocando em miúdos. 3 voltas para o fim. Rosberg e Hamilton. É a disputa doméstica da Mercedes. So Nico, stay in strat 6. Both cars will stay in strat 6 to the end. E como você falou, ó, os dois carros estão na mesma regulagem, quer dizer, de potência máxima, quer dizer, a briga está de igual para igual. O negócio é o seguinte, se virem na pista. Se virem na pista. Nico Rosberg e Lewis Hamilton separados por 1 segundo. Vão para o complemento de mais uma volta. Mais uma vez o ponto de vista do Hamilton fazendo a curva rente, que é a curva número 8. E essa é a curva 9, a curva da vitória. Você vê que eles vão lá por dentro, passam com a roda dianteira em cima da zebra ali, praticamente flat em cima da zebra. 2 voltas para o fim. Se o Hamilton pretende alguma coisa, ele tem que atacar de qualquer maneira. Me parece que não vai atacar, não. Olha aí, essa mensagem de parabéns pro Matsushitz. Na verdade foi o Bernie que mandou fazer uma homenagem, um agradecimento ao Matsushitz, que recuperou esse autódromo, né? Conseguiu voltar no GP. Vamos lá só mais um pouquinho. Can I use overtake? Nico, you can use overtake. O Rosberg perguntando se ele pode utilizar o botão de ultrapassagem, que é para ter mais potência no motor, e a equipe liberou ele para fazer isso. Mas só para completar, o Bernie fez uma homenagem ao Matsushitz, que é dono da RBR, e dono desse circuito, que recuperou o circuito, trouxe de volta o GP da Áustria, então fez ali um agrado, uma homenagem para ele, em nome do Bernie. O GP da Áustria é disputado desde 1964, ou seja, um GP tradicional no calendário, ficou 11 anos afastado e agora, portanto, voltando a figurar no calendário da Fórmula 1. E o Rosberg tem 2 retardatários na frente. So you can use overtake to the end of the race. That cap's at 1.1, nearly within DRS. A briga tá boa aí. O Hamilton também foi liberado para usar esse botão de potência extra.
para tentar atacar o Rosberg, mas a gente está indo para a última volta. E agora é a última volta, volta 71, Rosberg abre a volta, com o Hamilton coladinho nele aí a 9 décimos. O Hamilton aproveitou para tirar um pouquinho ali na passagem, na ultrapassagem, em cima dos retardatários. Nico Rosberg vem para sua terceira vitória no ano. Nico Rosberg vem para a terceira vitória no ano, volta número 71. É a última volta, tem um travadão ali o Nico Rosberg. O Hamilton se aproxima muito. Será que ainda tem uma chance? Será que o Hamilton vai tentar atacar em algum ponto? O Nico tenta manter a frente. Hamilton vem junto com ele. Eles fazem o contorno das curvas mais lentas. Nico acelera e o Hamilton vem junto. São as emoções finais do Grande Prêmio da Áustria. 8ª etapa do Campeonato Mundial. Vem o Nico, faz a rinte, vem no capricho. É o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Nico Rosberg no capricho para vencer a prova da Áustria. Hamilton em segundo. Aguardamos a passagem do Bottas. Bottas é o terceiro colocado, a Williams vai para o pódio. Felipe Massa vai passar já também. Ainda tem briga ali do Dani Ricciardo. O Ricciardo briga. E o Massa passa completando sua melhor prova no ano, ficando com o 4º lugar. Final de prova, vitória de Nico Rosberg. Depois de 71 voltas, a vitória do Nico Rosberg. Numa prova em que a Mercedes não teve o domínio inicial, mas soube mostrar quanto é forte essa equipe alemã. Isso a gente sabia, né, Sérgio? Eles viriam fortes, não tiveram a melhor classificação ontem, mas viriam com certeza fortes. Uma prova excelente da equipe Williams por ter conseguido acabar em terceiro e quarto. Logicamente que a gente pode confirmar que, olha o rádio aí do Rosberg. Great job, Nico. Great job. Go strat 1 and pick up rubber. Good job, Nico. Só a comemoração. Great stuff there, Lewis. That's an excellent recovery, mate. Excellent recovery. Really well driven, well managed. No, it was a tough one. O Rosberg só comemorando, o rádio da equipe dando os parabéns para ele, e também em relação ao Hamilton, a equipe dando os parabéns para ele. Agora, com certeza o Felipe não deve estar tão feliz, apesar de ter sido a melhor corrida dele da temporada, porque acho que hoje dava para esperar por ter lutado pela terceira posição, e eu acho que isso não se deu por causa daquele pit stop que não foi tão legal. Muito bem, Nico Rosberg conquista a sua 6ª vitória na carreira e a terceira vitória do ano. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E aí, tá ligado o Globo? A gente se liga em você. Muito bem, amigos da Globo, voltamos com as imagens recuperadas aí da festa do Nico Rosberg. Nico Rosberg agora tem 165 pontos contra 136 do Hamilton, 83 do Ricciardo, 79 do Alonso. O Vettel 60, Hülkenberg 59, o Bottas 55 e o Button em 8º lugar com 43 pontos. Esse é o momento de festa, de alegria pessoal. E o Valtteri Bottas não pode deixar de estar tão feliz assim, porque esse terceiro lugar foi, digamos assim, uma vitória entre a Fórmula 1 dos mortais, porque a Mercedes está num patamar acima, Luciano Burti. Inclusive você vê a diferença na pontuação, né? 301 para a Mercedes, 140, mais que o dobro. 143 para a RBR. E muito legal dos pilotos, Sérgio, você vê, assim que o Hamilton desceu do carro, foi lá cumprimentar o Nico numa boa, quer dizer, um clima bom de disputa entre eles. E sem dúvida, excelente trabalho do Bottas, na verdade, excelente trabalho do Bottas e do Felipe. Não é à toa que a Williams está tão bem esse ano, mérito dos dois. Mas sem dúvida o primeiro pódio, né, é marcante para ele e muito, muito bacana, tá de parabéns. E quando a equipe ganha tanto assim, Sérgio, você vê que eles vão trazendo figuras diferentes para o pódio, para dar aquele prazer também da pessoa sentir o que é um pódio. E aquele lá é o James Vowles, que é o estrategista da equipe e que hoje vai subir no pódio. E as moças estão vestidas com aquela roupa tradicional,
da Áustria, também muito parecida com a roupa tradicional da Alemanha, né? Sérgio Maurício, eu vou te interromper, porque o Felipe está chegando aqui. Felipe, parabéns pelo 4º lugar, o melhor até agora, mas por que você não conseguiu brigar por esse pódio, na sua visão? O problema foi na primeira parada, não sei o que aconteceu, que eu voltei numa posição muito difícil, onde o Rosberg estava bem próximo e acabou me ultrapassando, perdi muito tempo naquela volta. Ali foi o momento onde eu perdi a chance de estar brigando pelo pódio, onde o Valtteri acabou parando e voltando na frente, tanto minha como do Rosberg. Então ali foi um momento problemático da minha corrida, onde eu perdi a chance de ter chegado no pódio. Acho que na frente das Mercedes não ia ser fácil, mas o pódio era possível hoje. Eu, primeiro stint, fiz muito bem, acabei parando e voltando atrás. Então ali foi um momento chave da corrida. Aqui é uma pista muito difícil de ultrapassar também. Então foi assim que aconteceu. Eu continuo feliz pelo resultado, feliz pela equipe. Acho que foi muito importante o resultado de hoje para a equipe toda. Continuo feliz pela corrida que a gente fez. Obrigado, Sérgio. Executado o hino da Alemanha em homenagem ao Nico Rosberg e também em homenagem à equipe Mercedes. Agora vamos à entrega dos troféus. Gerald Klug, ministro dos Esportes e da Defesa, fazendo a entrega. É um troféu bem diferente, né? Bem bacana, é um disco de freio. Muito bacana, bem bacana mesmo. Agradecendo já aqui a participação, a companhia, a parceria do Rubens Barrichello, do Luciano Burti e da Mariana Becker. Vão entregando aí, vão sendo entregues os troféus agora para a Mercedes. É bem bonito, né? Estilizado, bem bacana. Aí Nick Lauda, Toto Wolff, todo mundo feliz. E o Valtteri Bottas, ele não consegue parar de sorrir. Ele fica sorrindo o tempo todo, né? 3º lugar para esse jovem piloto. Ele não é muito de sorrir, não, mas hoje ele quase ganhou do Ricardo. Tá aí o Hamilton, que não tá muito feliz não com o 2º lugar, continua em 2º no campeonato. Mas tá na briga, importante, se não pode vencer, chegar ali em 2º. A briga entre esses dois vai ser muito boa até o final do ano, Sérgio. E agora o troféu para o Valtteri Bottas. Foi quem vibrou bastante no pódio. Bacana ver um menino novo já conquistando um pódio assim, muito bacana, tá de parabéns. E agora a festa do champanhe, o Bottas não quis nem estourar, jogar a champanhe pronto, preferiu dar um gole. Aí a festa do Rosberg, rapaz, obrigado pela parceria. Estamos completando a nossa transmissão, vem aí o outro esporte, logo depois o esporte espetacular. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre, valeu demais a sua companhia. A Fórmula 1 volta no dia 6 de julho, Grande Prêmio da Inglaterra. Valeu demais a sua companhia. E aí, tá ligado? Globo, a gente se liga em você.